E aí, galerinha, tudo bem com vocês? A live começa, na verdade, às 20 horas. Porém, eu vou começar 10 minutos antes, estou começando, porque eu tenho uns anúncios para falar, uns recados. E hoje é um privilégio, né? Hoje é um privilégio ter vocês aqui. E daqui a pouco demarcar com vocês, né? Vai ter também sorteios, né? Ó, essa cor. Essa. Parece que essa é melhor, né? Essa cor. Tô configurando aqui a luz aqui. Essa bola aí fica no seu olho. É, fica. Vai ficar do óculos, né? Uhum. Sem óculos você não enxerga. Mas tá bom assim? É isso aí. E nós teremos sorteio da corda Elixir no final da live. Então no final da live a gente vai ter também isso aqui, ó, que não tem preço, né? O Entre Cores e Som do Demacá. Entre Cores e Som. Material sensacional, nós vamos falar sobre esse trabalho hoje. E os sonhos dos peixes também, né? Vamos falar sobre esse trabalho. No final da live eu vou sortear. A regra é essa, ó. Quem falar que está no começo agora, eu estou na live. Igual a Lucy Cressman fez agora. Eu estou na live. E no final da live você falar eu estou na live também, então você vai concorrer a um sorteio dessas cordas. O sorteio vai ser assim, para não atrapalhar o bate-papo com o Demacá, o sorteio vai ser avisado depois quem ganhou no particular. Terezinha entrou aí também. No particular, escreve aí, estou na live, Terezinha. No particular, quem ganhar, eu vou avisar a pessoa que ganhou no particular, no PV. Falar assim, ó, você ganhou. E aí depois eu vou fazer um vídeo falando quem foi os ganhadores. Então, por que eu vou fazer sorteio dessa maneira? Porque durante a live não dá para ver direito aqui, quando está ao vivo, todo mundo que entrou. Então eu vou olhar, analisar bem com calma, para não cometer uma injustiça. Então por isso que eu vou dar o resultado depois que terminar a live, não durante a live. Então terminou a live, eu vou ver quem ganhou. A Terezinha tá aí, ó, estou na live. No final da live, quando for 9 horas, você fala de novo também, tá bom? Estou na live. E aí você vai ganhar, vai concorrer, né, ao CD e o cordamento Elixir. E outra coisa que eu ia falar para vocês, tem uma loja que eu trabalho com eles, chama Palácio Musical. A Palácio Musical é uma loja lá em Campinas, na 13 de maio, né? Quem é de Campinas. E se você falar que assiste o podcast aqui do Scott, você vai ter descontos lá na loja. Desconto de uma porcentagem e até alguns brindes que eles estão preparando para vocês. Tá bom? Palácio Musical. Quem comprar na loja vai ter desconto. Tá bom? E daqui a pouco vai entrar o Demacá, né? E os próximos podcasts... nós teremos podcast até dezembro, dia 8 de dezembro. O último podcast vai ser com a banda Classe A. E o outro podcast, o próximo podcast, vai ser com Edson Santos, quinta-feira que vem. Edson Santos, quinta-feira que vem, vai ser no mesmo horário, às 20 horas, com Edson Santos. E no domingo, para encerrar, com chave de ouro, a banda Classe A. A partir do ano que vem, 2025, já estou conversando com bastante gente já para fazer a nova agenda. Então, nesse ano foi maravilhoso. Nós tivemos grandes músicos aqui, né? Rander Couto, Michel Leme, Miguel Mega, Wanderson Bersani, Guto Vig, tivemos Paulo Catarino e vários músicos, né? O João Paulo, que é um grande estudioso da música também, João Paulo Andrade. Então, nós tivemos muitos músicos aqui nesse ano, maravilhoso. Eu comecei esse projeto meados desse ano, meados de julho, agosto, mais ou menos.
Então, faz pouco tempo, não faz muito tempo. E é um projeto que está dando super certo, né? Está sendo muito legal. E então, é maravilhoso, né? Eu vou chamar o Demacá assim que ele entrar, dá para ver aqui quando ele entrar. Aí eu vou chamar ele para ele começar a conversar. Estou pronto aqui. Opa. Beleza. Eu vou chamar o Demacá. E o Demacá é um grande músico, né? Compositor, professor, compositor, arranjador, um cara sensacional. A gente vai falar sobre a história dele hoje, desde o início da carreira até os projetos atuais. Eu vou ver aqui. Isto. Aí fica uma argola aqui no meu olho que eu estou usando uma luz aqui, como eu uso óculos, então fica essa argola. Se tirar o óculos, estou usando um kit youtuber, esses kits mais em conta, assim, baratinho, mas é bom, funciona, né? O importante é funcionar. E a gente tem tido muito aprendizado nessas lives, está sendo muito legal conversar com as pessoas, né? Está sendo muito bacana. E a galerinha tá entrando. Tá uma chuva danada. Eu não sei em São Paulo como é que tá lá, o Demacá vai falar, mas tá chovendo bastante, né? O Brau Guitar tá aí também. Só digitar estou na live. O Demacá não pode participar ainda, mas ele vai participar daqui a pouco. É 8 horas, né, que começa a live. Vamos ver aqui de novo. Estava vendo esses dias a live com o Michel Leme, que foi muito boa também. Teve uns assuntos bem interessantes ali, pertinente a quem vive de música no Brasil, né? E foi bem legal o tema da... Alô? E aí, grande mestre? Câmbio, Planeta Terra, Houston chamando. É isso Bem, mesmo. Scott? Tá trovoando aí também, não? Como é que é? Tá dando trovoada aí também? Cara, eu achei que a gente nem ia fazer a live hoje. Caiu, eu fiquei sem luz até agora há pouco aqui. Sério? Caiu, despencou o mundo, meu. Imagina. Deixa eu ver se dá pra dar um negocinho aqui. Aí, galera, fala assim, eu estou na live, no começo da live e no final também. Daí você vai concorrer ao CD do Demacá e as cordas Elixir. 2 CDs, 2 cordas. É isso aí, comentem aí. E aí, tudo bem aí, Scott? Tudo bem, galera? Tudo bem, graças a Deus. Ó, que legal, tá? Esse fundo seu aí tá combinando com a capa do CD, hein? Então hoje eu botei fiz uma produçãozinha aqui para deixar mais bonitinho, uma luz azul, para uma formação bem tranquila, né? Que legal. Vai ser bom o assunto hoje, porque pelo que eu vi aqui, eu não sei, mas parece que essa capa você mesmo que fez, né? Era uma época que eu estava curtindo muito esse negócio de pintar, de desenhar. E esses quadros aqui atrás são todos feitos com corda de guitarra da Elixir, que era um projeto que eu tinha. Da hora. Que eu tive esse projeto e ainda não consegui realizar, né? Que era justamente usar as cordas de guitarra para tocar. Depois que eu tocava com as cordas, estudava, era usar as cordas para fazer quadros para levar a música, não jogar no lixo, né? As cordas que fizeram música perpetuavam ela com quadros, né? Então uma vez eu cheguei até a fazer uma apresentação no SESI Piracicaba. Eu levei vários quadros, a gente fez uma exposiçãozinha lá no Bourbon também. Uma vez eu toquei lá com guitarras paulistanas, acho que foi eu, Faísca e o Cláudio Celso, faz muitos anos. Olha que legal. E aí eles gostaram lá, o Radesca, que era o dono do Bourbon, e gostou, de pegaram com meus quadros, ficaram lá um mês lá, tiraram todos aqueles quadros, tiraram até a guitarra do B.B. King e colocaram 3 quadros, né? Foi super legal aquilo lá.
Que da hora. Então, você falou, inclusive, no CD, você escreveu ali que as cores e os acordes tal combinam, né? Música com arte da pintura, né? Você via uma conexão, né? É, mas Até que você colocou uns plug ali também, umas coisas assim de música, assim, palheta no meio, porque ficou bem legal. é assim, cada pessoa tem uma. Não existe certo e errado em arte, né? Uhum, E a arte é um negócio muito difícil você explicar o que é certo e errado, né? Então, eu como músico, assim, eu sou descendente, meu pai era grego, né? Para os gregos antigos, uhum, eles entendiam toda essa coisa da cultura por um todo, não por uma coisa só, né? Eu não entendi. sou um músico virtuoso que sai fazendo aqueles padrões. Eu vejo a música por um todo e vejo a arte por um todo. Então, música é frequência, cor também é frequência. Você lê aqui, tem um livro Exatamente. muito interessante chamado Psicologia das Cores. É muito interessante quando você vai gravar um vídeo, você ficar atento às cores. Hoje aqui eu deixei uma luz meio azulada, que a luz azul transmite tranquilidade, confiança, né? Então, para Uhum, cada situação, você pode criar uma comunicação com a pessoa, né? A que legal. música tem esse poder, apesar de nós sermos músicos, né? Que a gente está atento. A música é uma forma de comunicação de mídia, assim como a fotografia é por imagem, né? Uhum, A escultura é por forma, a pintura é por cor, né? Então, eu acho que existe um elo que interliga todas essas coisas, tanto para o lado bom, tanto para o lado ruim, né? uhum. O trabalho, eu comento muitas vezes quando eu faço workshop sobre a coisa do 440 e do 432, que a gente foi obrigado a mudar a afinação da música de 432, que é a frequência da saúde, quem entende o que eu estou falando, a frequência de Verdi, da música antiga, da Grécia Antiga, era tudo Uhum. afinado em 432. Isso foi mudado na Segunda Guerra Mundial pelo Goebbels e pela Fundação Rockefeller, que é Uhum. uma frequência agressiva, induz você à guerra, aí incita você a ódio, um monte de coisas. E isso aí, cara, faz um mal pra gente o dia inteiro. Você fica, principalmente quem ouve música, esses tipos de música eletrônica, essas porcariadas todas, que eles ficam batendo aquele tipo de coisa, né? Faz o mal danado. E você gravou o seu CD com essa frequência 432 Não, ou... naquela época, como eu não tive. Assim, qual que é a condição ideal de gravar um disco? É você pegar, você ter uma verba, né? Você chamar as pessoas que você quer que gravem com você, você ficar tocando todo dia suas músicas para você deixar uma coisa orgânica. Aí você vai num estúdio bacana, primeiro dia você toca para acertar o som, 2 ou 3 dias você fica e grava o disco inteiro de uma vez só. Como eu não tive verba e todo mundo colaborou, cada um um gravou aqui, uma música foi o Pixinga, outra foi o não sei quem, outra foi o Heraldo do Monte, outra foi o Chico Curzio, a outra foi não sei quem lá. Aí eu falei assim, cara, nem vou. Aí um disse que não gostava de afinar em 432, porque a corda ficava muito mole. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o convencional e tudo bem. Mas é um projeto que eu tenho, eu faço de vez em quando. Eu tenho a minha fonte de estudo hoje em cima de Charlie Parker e Bach. Então, Olha, que legal. eu estou estudando os solos de guitarra de saxofone do Charlie Parker na guitarra. E eu fico lendo Que as da hora. sonatas de violino de Bach, eu faço adaptações. As adaptações de Bach que eu faço no violão de aço são 432. Olha, que bacana. E realmente a frequência 432, ela parece que traz uma paz pra gente, assim, né? Não, é Ela porque traz um... assim, o ouvido humano, nós temos os cílios auditivos, né? Uhum. Então, quando você ouve uma música, por isso que a gente tem uma ciência chamada inteligência musical. Verdade. Porque, veja bem, é aquela história. Você pega uma música. O que se propôs para o emborrecimento da humanidade? Colocar música ruim, que o cara ouve uma vez, duas, fica cantando. Você pega, por Uhum. exemplo, Stravinsky, que é um compositor que eu adoro. Você ouve a primeira vez Stravinsky, cara, você fica assim, nossa, o que é isso? Estou tudo errado, esse cara. Não. Aí você começa a ouvir aquelas coisas que ele faz, você pega assim, a Sagração da Primavera, você pega a grade orquestral, né? Grade orquestral, para quem não sabe, são todos os instrumentos
ao Uhum. mesmo tempo. Então, você vê, tem compasso de 7 contra 4, aí depois de os círculos eles se encontram, depois desencontram. Uma coisa bem louca, né? Bem... Né? E Mas, uma assim, coisa, no fundo tem o sentido, né? No fundo você ouve que tem sentido, né? Você percebe que tem... cara, o que eu fico mais estarrecido, assim, mais indignado com todos esses caras, desde Bach, né? É que esses caras, a única arma que esses caras tinham na vida era uma folha de partitura e um lápis com uma borrachinha. O Bach nem isso tinha. Para Verdade. poder. Paulo Catarino entrou, seu amigão aí, nosso amigão. A Lara tá aí, ó, a querida Lara, o Paulão. Bastante. Então, e esses caras, você imagina só na época de Bach, Mozart, que você, vou escrever uma música, legal. Preciso de uma folha de papel. Não tinha Calunga lá na cidade dos caras. Você precisava pegar um cavalo e lá de até Campinas, onde você mora, pegar o artesão que fazia a folha de partitura com as linhas, voltar e você fazia a música na pena de nanquim com pena de papel, rabo de papel, pena de aquelas canetas de nanquim, né, que você molhava no dia Uhum. inteiro e não podia E errar, não, cara. e não tinha gravação, né? Você só ouvia a música se fosse ao vivo também, né? Então, mas aí que existe uma coisa que a gente perdeu também muito nesses últimos anos, que é o ouvido interno. Ouvido interno. Hoje a gente está vivendo um tempo muito bizarro, né? Porque o cara começa a tocar guitarra hoje, ele quer tocar guitarra hoje, porque ele viu uma bandinha lá, não sei o que lá, beleza. Aí amanhã ele já quer, ele faz uma musiquinha de 3 acordes, aí amanhã ele já pega o celular, já faz o vídeo e sexta-feira ele quer estar bombando nas redes sociais. Esse processo de ansiedade que o nosso maior aliado hoje, ó, tá aqui, ó. É, Esse troço aqui é o nosso maior inimigo. é aliado e inimigo ao É, mesmo tempo. porque o celular trouxe um monte de coisa legal. Deixa eu só até desligar, esqueci de botar no silêncio. Você vai me tocar aqui, vai encher o Modo saco. avião. Modo avião aqui. Eu esqueci. Então, esse negócio aqui é super legal, cara. Você tem aqui, você tem um metrônomo, você tem afinador, você tem um playback para você estudar, você pode dar uma aula com isso aqui. Mas, cara, o que esse troço aqui tira de atenção da vida, do dia a dia da gente, falta de concentração, porque é todo um processo de educação musical que foi corrompido. O que é a primeira, na minha opinião, em minha opinião, perdão, o que é o certo de você fazer? Pega uma criança, antes dele pegar querer tocar um instrumento, fazer aula de musicalização infantil. O cara pega vários instrumentos, começa a descobrir os sons, os ritmos, né? Aí, a partir daí, porque essa parte teórica de formação é válida para qualquer instrumento. A parte da técnica, que hoje a gente vive no mundo guitarrístico, uma coisa que eu acho um tanto quanto bizarra, né? Porque a gente nunca teve tantos instrumentos bons, né? Hoje você pega uns pedaizinhos, assim, hoje saiu esse novo Tonex Mini, que é um coisinho pequenininho. Cara, você tem não sei quantos amplificadores lá, se grava a caixa que você tem. Pô, então você tem um monte de, né? Mas, cara, nunca se fez música tão ruim no mundo como se está se fazendo hoje. Verdade. Por quê? Porque justamente as pessoas... Antigamente você pegava o Led Zeppelin, cara, os caras ficavam 6 meses no estúdio para gravar um disco. Tem uma entrevista do Van Halen que eu ouvi muitos anos atrás, que ele falou assim, que quando eles precisavam fazer o hit do ano. Então o Ed tinha um estúdio na casa dele, os caras da banda iam para lá, só saíam da casa dele quando tinha o hit do próximo disco pronto. Senão ninguém nem via a mulher, namorada, voltava para casa, nada. Eles colocavam como missão ali, né? Mas, cara, isso aí é o certo, porque a música, qual que é a função da música? Como é que surgiu a música? A música surgiu como um elemento agregador da humanidade. Por exemplo, quais foram as primeiras manifestações musicais? Era no canto, né? As pessoas se juntavam para cantar, né? Aí E a percussão também, né? percussão, né? Que as pessoas tocavam, perdão, a primeira rudimento de música do mundo foi a percussão, que os caras tocavam, as tribos tocavam para se comunicar. Depois, a primeira forma de comunicação melódica foi
o canto, porque não tinha instrumentos. Depois que foi se... Mas as pessoas se juntavam como? Para cantar, né? A música antiga grega, ancestral grega, que era feita naqueles instrumentos, aquelas harpinhas, era afinado numa escala só. Então o cara passava o dedo, ele fazia uma harmonia, né? E cantava assim em cima. Né? Que da hora. Depois de muitos anos, isso foi levado. O pessoal confunde muito o modo grego com o gregoriano, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o modo grego veio da tragédia grega, ele era do agudo para o grave. Tanto que a harpa grega era afinada da nota da mais agudinha para o grave. Quando isso foi levado para a Europa mais ocidental, o Papa Gregório reorganizou os modos, porque faltava uma coisa para as pessoas se reunirem onde? Nas igrejas, para cantar para quem? Para Deus. Aonde que está Deus? Hipoteticamente falando, está nos céus. Você está andando na rua, a moto quase te atropelou. Graças a Deus, não aconteceu nada comigo. Não é assim que a gente faz. Então, as escalas dos modos gregorianos começaram a suitar para chegar perto de Deus. As melodias dos modos gregorianos, dos cânticos gregorianos, eram cantadas, terminavam sempre em cima, para a música chegar para Deus, né? Que era uma oferenda do ser humano para Deus, né? Eu coloquei no mudo aqui porque tá dando umas trovoadas. Aí, de vez em quando, eu coloco no mudo para não... Interessante. Essa história eu não sabia, não, essa história que você falou. Agora, assim, eu vou fazer a primeira pergunta, assim, já falamos de outros assuntos, mas a pergunta que eu gosto sempre de começar, qual foi o seu primeiro contato com a música? Quando você falou assim, cara, esse negócio é legal, mas assim, talvez você nem queria viver de música, mas qual foi o seu primeiro contato? Tinha uma história engraçada. Eu estava no colégio público aqui perto do colégio muito bom, o Fernão Dias, era super legal. Mas meus amigos lá na escola, naquela época, ninguém tinha um approach, assim, uma proximidade com músicos, porque era um colégio público, ninguém tinha dinheiro, né? E aí, meu pai conseguiu uma bolsa para estudar no Colégio Rio Branco. Eu era um amigo dele lá, me deu uma bolsa de estudo para estudar no Rio Branco. Aí eu fui estudar no Rio Branco. Quando chegou no Rio Branco, cara, meu pai sempre gostava de música. Engraçado que quando eu era bem pequeno, eu gostava de ouvir Glenn Miller, eu gostava de ouvir aquelas Big Band do Glenn Miller, mas eu não entendia nada. Meu pai uma vez apareceu com uma fita do Glenn Miller, eu devia ter uns 6 anos de idade, eu queria ouvir aquela fita o dia inteiro, não sei porquê, ouvia do Glenn Miller, achava demais aquilo lá, era bem pequeno. Quando eu cheguei no Rio Branco tinha uma coisa muito legal, a escola tinha uma discoteca que você podia levar discos para casa. Aí os meus colegas na escola, na minha classe, na 7ª, 8ª série, viviam falando de Jimi Hendrix, olha, até com a camiseta dele, que ontem foi aniversário dele, né? Jimi Hendrix, foi ontem. E aí eu catei o disco do Jimi Hendrix, o Live in Concert, né? Levei para casa. Quando eu ouvi aquilo, cara, aquilo lá, a gente era uma história até engraçada, que você podia ficar com o disco 2 dias, tinha que devolver, né? Se não pagava a multa. Eu fiquei com o disco uma semana, eu paguei a maior multa na escola, que eu não queria devolver o disco. Gravei o disco em fita cassete, em fita de rolo, que eu queria ficar ouvindo aquelas músicas do Jimmy. Eu fiquei louco. Aí eu cheguei, comecei a encher o saco do meu pai, da minha mãe, que eu queria ganhar uma guitarra. Que a gente queria fazer uma banda, eu e mais 2 colegas lá na escola. Um dos caras, inclusive, um cara que tocava bateria super bem, que era o Filizola. Nessa época você tinha quantos anos? Devia ter uns 13. Aí eu acho que era o Jaime, que era o meu colega naquela época. Eu comprei a guitarra, ele comprou o baixo. Aí tinha um cara na escola, que era o tal de Filizola, que era daquela família das balanças Filizola. Vamos chamar esse cara, falar que o Filizola toca bem bateria, né? Aí nós fomos na casa do cara, o cara tinha maior grana, ele morava lá numa puta casarão na cidade de Jardim. Nós chegamos na casa dele, o cara tinha uma puta mansão, cara. O cara é gente boa, gente fina, tudo, né? Aí montou uma puta gente com umas guitarrinhas lá, ele com uma puta Gretsch, né? Vamos tocar alguma coisa. Aí a primeira música que ele queria tocar era do Jean-Luc Ponty, New Count, sabe qual que é? New Count. Nossa, uma coisa quebrada. E você já tocava? Não, você nem tocava ainda. Nada, eu só fazia aqueles bicórdios. O outro cara também só tocava baixo de palheta para baixo. Aí eu falei para ele, cara, vamos embora daqui, vocês estão passando maior vergonha. Aí tinha um músico
que passava sempre aqui na minha casa, que eu não perdi o contato com ele, um músico um negro bem alto, o Lincoln. Ele era guitarrista de apoio dos originais do samba. Tocava Olha, no Japão direto, né? Ele tinha uma guitarra SG. Aí ele que veio na minha casa, afinou a guitarra para mim, né? Falei assim, você não quer me dar aula? Eu falei, eu não sei dar aula, eu só sei tocar. Aí eu fui parar na escola da Conservatório da Dona Undina, que era aqui em Pinheiros, que era famoso, aquela escolinha dela. Aí teve o Rogério, que era professor. Aí eu queria tocar guitarra, era isso. Eu não queria saber de teoria. Aí a mulher ficava enchendo o meu saco que eu tinha que aprender o bona, que eu tinha não sei o quê. Eu tava meio, sabe, aquela energia de moleque adolescente. Eu queria pegar alguém que me ensinasse. Aí eu consegui descobrir o Mozart Mello. Um amigo meu que estudava com o Mozart. Aí eu fui parar na casa do Mozart. Aí as coisas começaram a se abrir porque eu queria. Eu estudei uns 3 anos. aí você já tinha quantos anos já aí? Uns 16? 14 Olha, anos. então você foi aluno do moço, você era novinho ainda. Cara, Aluno tem do os moço. cadernos do Mozart, tudo escrito à mão até hoje. Tem uma caixa aí. Aham. O Dona Ondina da Ordem dos Músicos, é isso mesmo, meu. Aí, você viu o Paulo Catarino falando aí. Aí depois eu tive um tempo de aula com música, que lá me matou aquela ansiedade de o que é escala, o que é pentatônica, o que é E como é exercício, né? que você ficou sabendo do Mozart na época? Então, tinha um colega meu de escola, o Fábio, ele estudava com o Mozart. Aí ele falou assim, eu faço aula com um cara super bom, todo mundo faz aula com ele é lotado de não sei o que lá. E aí o Walter, outro amigo aí, de muito tempo atrás, aí, o Tá querido Walter. aprendendo com você na live. Tem outro também que falou, o Brau. O Brau Brau também era Dica. do LM. Oi? Nosso colega. O Brau é do LM. É gente boa, ele falou aí com você umas coisas também aqui. Então, e aí tive aula com o Mozart, depois eu passou um pouco aquela coisa, eu tava buscando. Aí eu já tinha passado aquela coisa, né? Aí eu tive aula com um cara que morava aqui no meu prédio, o Sérgio, que mora até hoje. E o Sérgio me deu um outro approach, tá, de música, assim, né? O Sérgio já me falava de harmonia, de rítmica, de Pozzoli, de Hindemith. Aí o Sérgio viajava muito para o Japão, ele me trouxe uma bateria eletrônica. O Aí ele Sérgio trouxe não é o Sérgio Bausban. não, o Sérgio Nigro, não tem nada a ver. Não. Sérgio Nigro. O Sérgio viajava muito para o Japão, ele fazia negócios no Japão, ele me trouxe uma bateria eletrônica. Aí cara, eu comecei a desenvolver toda essa parte de. Porque naquela época a gente comprava bateria eletrônica, teclado, não tinha nada. Você ligava ela, e aí? Você tinha que programar. Eu quero fazer um rock. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum. Tinha que programar tudo, as batidas, as viradas, né? Aí eu comprei também um daqueles Tascanzinhos 4 canais. Puta, aí, cara, aí já começou. Aí a coisa já começou a mudar, né? Porque quando eu precisava estudar alguma coisa, antes, quando eu queria gravar alguma coisa para estudar, cara, eu pegava um microfoninho que eu tinha, um gravador desses caseiros de fita cassete. Aí você gravava. Aí você primeiro tinha que gravar a afinação, porque o gravador mudava a velocidade. Aí eu gravava as cordas soltas do violão, da guitarra. Aí gravava lá. Aí passava o ônibus. Aí, puta, tinha que gravar tudo dentro que passou o ônibus. Então, naquela época, para você produzir um playback de uma música, era uma coisa muito. A gente aprendia muito pela dificuldade, porque não tinha essa facilidade de hoje. Eu tenho aqui no iPad que eu estou falando com vocês, eu tenho o iRealB, eu tenho 3.000 temas de jazz. Quero estudar Alton Lee. Você vai lá, tem a base, quero mudar o tom para treinar em outro tom. Já mudou. Isso é porque Eu quero. você tem salvo, né? Mas se você quiser pesquisar online, você tem muito mais ainda. Então, mas isso aí, como eu falei, toda essa facilidade é bom, só que emburreceu o ser humano. A gente está vivendo num mundo que, como eu falei, o celular ajudou isso daqui. Mas o ser humano emburreceu pra caralho. Porque a gente não sabe mais escrever, porque a gente você vai escrever um texto, ele vai lá, muda o que você escreveu. É tudo digitado, né? Você queria ir num lugar, cara, quando eu comecei a querer ouvir os guitarristas, as bandas de rock, não tinha. Os LPs de rock era tudo importado, era uma fortuna. Aí tinha um cara que eu descobri, que eu nem lembro o nome dele, cara, era engraçado, essa história é engraçada. Ele morava lá depois da Penha, não sei que lugar que é. Imagina, eu com 13, 14 anos, minha mãe não deixava eu pegar o ônibus e ir lá na Penha para, né, gravar onde é. Aí eu chegava, eu falava, mãe, eu vou ter uma aula, não sei o que, lá na escola mais tarde. Aí eu saía da escola, pegava o ônibus lá na Praça da República,
ia lá, ficava 2, 3 anos, ia lá na casa, achava um cara. Aí o cara não tinha, também ninguém tinha telefone celular. Tinha que ligar na padaria, que o cara gostava de beber cerveja, ele morava em cima da padaria. Ó, fala pro cara lá que eu não lembro o nome dele, que eu vou passar. Aí chegava lá, deixava a fita com o cara com o caixa da padaria. Ó, você entrega essa fita lá pro não sei o que lá, Robson, não sei se era esse nome do cara, sei lá o que é. Aí na outra semana, eu ligava lá pro cara da padaria, ô, tudo bem? Eu queria saber se o Robson deixou a fita para mim, né? Ele deixou, né? Aí eu falava assim, mas eu não gosto de ficar tocando muito meus discos, senão estraga... Agulha. Nada, eu ia escondido da minha mãe, porque eu tinha medo de Zona Leste. Aí depois eu descobri que o cara gostava de beber. Eu falei, cara, não dá esse negócio. Eu ia lá um dia para levar uma fita, depois outro dia para ir buscar a fita, eu falei, eu tenho que dar um jeito de ser mais fácil. Aí um dia o cara tava lá, eu falei, eu trouxe uma fita aqui para você gravar um novo disco do Led Zeppelin, lá não sei o que lá, que o irmão dele trabalhava da companhia aérea. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar uma cerveja aí. Legal, vamos beber uma cerveja aí. Enquanto isso, já vou deixando a fita gravada. Aí eu falei, porra, agora sim, né, meu? Agora vai. 2, 3 cervejas lá com o cara, meu. Imagina, eu menor de idade tomando cerveja com o cara, devia ter uns 15, 16 anos, sei lá que. Aí lá voltava com a fitinha. Meu, não pensa que era gravação assim. Era gravação daquelas que antigamente fita cassete, você tinha que passar cotonete com álcool isopropílico no cabeçote para limpar. Tinha a regulagem do bias, né? Que você tinha que acertar a fita, né? Para bater em casa. Aí chegava em casa, ficava todo aquele som abafado, parecia que tinha uma almofada, porque o bias do cara estava. Aí eu pegava de noite lá, né, meu? Meu pai estava dormindo, pegava uma chavinha de fenda para mexer no cabeçote lá para acertar o bias do meu gravador para ficar com o som melhor. Meu, era um negócio muito doido, cara. Então a gente tinha umas coisas que hoje a depressão é a doença do século, porque, cara, o moleque hoje em dia não sabe pegar e a pé daqui. Antes a gente tinha que olhar os mapas, decorar as ruas, não sei o que lá. Tinha que ficar tirando música de ouvido. Não tinha esse. Verdade. E hoje você tem aí o programinha que eu uso bastante, que é o Transcribe. Porra, é um player que você dá loop só num pedacinho. Você baixa o tom da música sem mudar o tom, você tira os outros instrumentos. Verdade. Entendeu? Hoje tá mais. A tecnologia ajudou muito, né? Se você usar, né? Então, mas a gente que é da old school, que é da escola. Eu, quando comecei a estudar arranjo com o Ricardo Lobo de Andrade, eu fiz um curso com ele de 3 anos, que era o curso da Berkeley. Que ele foi formado. Eu falei, cara, eu quero fazer o curso da Berkeley igualzinho, não interessa quanto custo, eu quero pagar e quero fazer. E ele tinha uma big bandzinha que ele cuidava lá no Conservatório de Tatuí. Cara, eu fazia os arranjos, não tinha como gravar, não tinha como ouvir, era tudo dedução. Então, esse intervalo que é uma terça, vai ficar assim o som. Cara, eu ficava a semana inteira fazendo os arranjos na folha, tudo com lápis. Depois tinha que passar aquelas canetinhas de ponta fininha, Silva Pen. Aí tinha que fazer a cópia transposta do saxofone texta. Sax alto e soprano e tenor tinha que ser ver um tom acima. Nossa. O sax alto era uma sexta abaixo, o barítono embaixo, uma abaixo. Aí tinha que ser tudo transposto. Aí chegava, levava lá para Tatuí. Aí os caras, quando dava um intervalo, esse aqui é meu aluno, vamos dar uma tocadinha aqui no arranjo dele para ver como é que fica, né? Aí, olha, aqui ficou mais legal. Trazia, voltava para São Paulo, ia de ônibus voltava para São Paulo, escrevia todo o arranjo. Mas era, cara, é isso que eu tô falando. Essa história do Beethoven, Bach, Mozart, como é que Beethoven escrevia a música surdo? É porque ele já sabia, esses caras escreviam música, eles não precisavam de instrumento. Papá, 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 papá. O solfejo, percepção desses caras, era muito apurado. Era muito apurado. É que nem um cara que eu admiro muito, acho que o Hermeto Pascoal, ele tem esse negócio aí, né? Deve ter ouvido absoluto também. E é prática, né? O Hermeto uma vez me falou, que eu conversei com ele lá no encontro com ele, ele falou assim, cara, a boa música é uma boa melodia, uma ideia harmônica e o ritmo. O resto, cara, entendeu? E o Hermeto, assim, ele vai lá e escreve os negócios. Ele já criou uma maneira, um veículo, né? De se expressar. Ele parece que ele escreve sem instrumento, né? Ele já tem tudo aqui na cabeça. Meu,
Ninguém é perfeito, né? O Hermeto mesmo tem uma história engraçada, um show que eu apresentei dele lá no Bourbon, na época do Jazz.br. O cara da Holland chegou com o melhor teclado da Holland para ele. Passou a tarde inteira programando o teclado, botou uma fita crepe lá, ó, acordeon, flauta, com os timbres que o Hermeto queria, né? Aí o Hermeto gosta de tomar umas caninhas, tomou uns vinhos, umas pingas no camarim. Quando ele chegou lá, ele não lembrou que o teclado era novo, que ia tocar a primeira vez. Também foi um vacilo, né, da empresa de ter levado uma semana para o cara acostumar. Cara, ele não acertava os timbres. Aí ele jogou o teclado no chão, ele queria que trouxesse o piano, aí não tinha como trazer o piano. Aí deram isso, entendeu? Então ninguém é perfeito. Ninguém. Por mais gênio que o cara seja, todo mundo tem seu ponto fraco. E tem o seu dia também, né? Tem o quê? Tem o seu dia. Então, mas a gente, quando começa a fazer o estudo do autoconhecimento, você tem que descobrir o que é o teu ponto fraco. Ah, com certeza. Esse é o suprassumo da evolução. Eu falo às vezes quando eu dou aula, faço workshop, dou aulas, o pessoal pergunta, como é que é o negócio de estudar? Eu falei, estudar, eu faço, tem 3 pessoas aqui. Vai no restaurante por quilo. O primeiro sujeito, ele pega e faz um prato só de proteína. Carne, linguiça, frango, ovo. Beleza. O segundo cara faz um prato só de vegetais. Cenoura, batata, alface, rabanete. E o terceiro cara faz um prato. Ele põe arroz, feijão, põe um bife e põe uma salada. Qual dos 3 vai ter mais saúde, entendeu? O estudo musical é a mesma coisa, cara. Você não pode ter... Hoje existe os tocadores de idioma, que é o cara que toca um tipo de música, então ele tem umas coisas afuniladas. Ele toca um tipo de música técnica, mas ele não consegue expandir dentro daquele universo de técnica que a gente tem hoje, que hoje a gente tem muito mais tocadores técnicos de guitarra do que música. A música está num momento tão ruim, por quê? Porque os músicos do passado, eles faziam um estudo amplo. Então eu falo para o aluno assim, cara, você tem que estudar o quê? Você tem que estudar um pouco de rítmica, percepção, solfejo, técnica, leitura de partitura, harmonia, né? São coisas, tecnologia também, né? Precisa ser um cara defasado no que acontece no mundo. Então o que acontece? Esse processo mais amplo vai demorar tempo para você ter resultado. Pode ser que você nem seja um especialista em nenhuma todas essas coisas, mas no conjunto das coisas, você vai ser melhor do que um cara que só sabe tocar. A música hoje está tão ruim, por quê? Porque nós temos... olha o Brau aí. Ele falou para você dar um salve para ele. Aí, Brau. Me dá uma luz aí. Ele falou. A música hoje está tão ruim porque a formação musical dos músicos é baixa. O guitarrista, por exemplo, ele ficou fissurado só na técnica. Hoje a gente tem... Você pega um pedalzinho de loop, você tem um negócio, você pode melhorar tecnicamente muito mais. Não quer dizer que você vai conseguir fazer uma música boa. Exatamente. Eu falei isso aí pro pessoal quando eu estava produzindo guitarras paulistanas, lá por 2002. Não sei o que. Cara, eu falei, não quero ser... não quero ser o... Ô, Davi, seja bem-vindo. Eu não quero ser o produtor da música. Isso aqui é uma ideia para a gente começar a tomar o espaço dos bares, terem músicos cuidando da música. O Paulo Catarino teve um bar lá, super grande de rock. O que acontece com ele? É músico, então ele entende o que acontece. Você pega, por exemplo, um dono de bar, aí você chega lá para você hoje em dia. O que é a música? A música é uma forma de entretenimento. Só que a música hoje... Por que o músico está tendo pouco trabalho hoje em dia? Porque há 100 anos atrás, o músico tocava no cinema, tocava no teatro, tocava na no cafeteria, tocava no restaurante, tocava no jantar, tocava na festa. Não tinha música mecânica. Hoje, o músico... Aí o que acontece? Você vai levar uma banda, são 5, 6 caras para dar jantar, para dar não sei o quê. Aí o dono do bar precisa comprar aparelhagem, ele precisa ter um som, ele precisa ter uma parte de estrutura elétrica. Aí o que acontece? O nosso espaço foi subtraído para quê? Para o DJ, que é um cara só. Não tô... Antigamente, nos locais, você tinha toda a aparelhagem. Hoje você tem que levar tudo. Né? Então, mas não só questão disso. A questão é que você
é roubado por esses donos de bar, entendeu? E o pessoal não faz nada. A Ordem dos Músicos começou a dar a carteira da Ordem dos Músicos para DJ, cara. Isso aí tá errado, porque veja bem, o DJ apenas é uma forma de entretenimento. Tudo bem, né? Eles têm o mercado deles. Agora, o problema é nosso de ter aceitado que os espaços que a gente tinha conquistado fossem tomados por eles. E que a entidade que cuida da nossa proteção, que seria a Ordem dos Músicos, aceitou eles, entendeu? Então, eles tinham que fazer a Ordem dos DJs do Brasil, eles têm que trabalhar no mercado deles. Pronto, acabou. Entendeu? Cada um no seu quadrado. Mas o problema é que os donos de bar, o que o dono de bar quer fazer? Ele quer vender cerveja, ele quer que chegue no... Quanto que deu de grana? Ele não está preocupado com 432, com 440, se você tocou bem, se você toca rápido, se você tem um timbre de guitarra maravilhoso, porque ele, o dono do bar, a cultura dele não é educação musical, a cultura dele é ganhar dinheiro, é vender bebida. Ele está preocupado em chegar lá no depósito, quanto que tá a cerveja aí? Eu comprei cerveja barata, vou ganhar mais hoje. Entendeu? Exatamente. Então é um problema que essa culpa de tudo isso é nossa. Nós que temos, os músicos têm que se organizar. Quando eu fiz o Guitarras Paulistanas, eu falei, galera, isso aqui é uma ideia para a gente começar a ocupar os espaços e a gente começar a controlar o mercado. No documentário da vida do Jaco Pastorius, tem um dos diálogos lá do filme que ele fala assim, a música boa acontecia quando os músicos cuidavam do mercado. O Weather Report veio tocar no Brasil, lotou o ginásio do Maracanãzinho, 20 mil pessoas, cara. Ticoria lotava, com o Electric Band, lotava o Parque do Ibirapuera. Exatamente. Cara, então a gente... Por que tudo isso está acontecendo? Porque existe um emburrecimento da capacidade da inteligência musical humana, isso é proposital, as pessoas não querem quebrar esse... Como é que se quebra isso? Com muito trabalho, com muita perseverança. É fácil você... A gente que toca guitarra, é fácil você tirar um solo do Mike Stern, do John McLaughlin, não é pau. Quanto tempo que você fica? Cara, às vezes eu tô tirando o solo do Blues for Alice, do Charlie Parker, eu gosto de gravar e dobrar com ele, aí eu faço um vídeo, depois eu pego frase por frase e separo, né, explicando. Cara, tem uma frase desse solo, eu só não gravei o vídeo ainda, porque é uma frase que enrosca tudo, porque a digitação ali não é digitação de modos que a gente está acostumado. É um salto que tem. Cara, como é que você vai fazer isso? Então, já que você está falando sobre isso aí, você tem alguma proposta de curso para gravar online, para deixar para vender também ou não? Olha, uma vez eu comecei a gravar. O problema todo nessa história, eu até tenho, mas eu queria ser autônomo nisso daí, né? Não tipo pegar Hotmart igual essas... Não, eu posso fazer, cara. Eu hoje em dia, assim, se você me perguntar o que eu acho em termos de realidade de mercado, né? A gente tem que se atualizar. Como que é o mercado que está hoje em dia? Existe um mercado para você sobreviver só de música? Eu acho que o que aconteceu é que entraram muito mais profissionais no mercado do que o mercado comporta. Isso é uma realidade. Não adianta vir com conversa, a verdade é essa. Tanto que existe um monte de gente de músico famoso e tal, que os caras sobrevivem, uma grande parte deles, com dinheiro de endorsement, fazendo propaganda de produto. Eu não tenho nada contra, entendeu? Mas veja bem, nós estamos falando de você fazer o teu som, sua identidade, que nem tem o Joe Scofield, que nem tem o Jimmy Henry, o Pat Metheny, e você viver disso. Né? Então, hoje o mercado mudou. Hoje você tem que ser músico, você tem que saber se produzir, você tem que entender, então, de produção envolve desde produção artística, produção executiva, produção jurídica, né? Você tem que entender de leis, produção tributária, você tem que entender como é que funciona, você tem que entender da produção visual, entendeu? Então, hoje nós estamos no mercado, graças a esse negócio, a parte boa desse troço é que esse troço aqui, que é? Isso aqui é uma ferramenta multimídia, um gadget multimídia. Agora, o celular? Não. Então, existe a parte de você gravar, ter um som de guitarra bacana, você tem que ter uma imagem boa, porque a primeira coisa que as pessoas veem, independente de gostar de você ou não, é a sua imagem. Eu estudo bastante, eu tenho feito quase todos esses cursos da Black Magic que eles oferecem no Brasil. A Black Magic é a dona do programa DaVinci Resolve, né? Para mim é o melhor programa de edição de vídeo, porque é um programa completo. Você tem a parte de gerenciamento de mídia,
tem a parte de edição, tem a parte de colorização, tem a parte de efeitos especiais, tem uma parte deles, são 7 programas no mesmo programa. Que da hora. Então, É tudo em inglês? Não, os cursos são dados em português aqui, cara. Ah, achei que estava tudo em inglês. Não, a Blackmagic está oferecendo, já faz uns 2 anos, cursos em português. A parte do Fairlight, que é a parte de áudio do DaVinci, cara, é igual um Pro Tools, meu. É um negócio inacreditável. Então, veja bem, editei meu vídeo, legal. Agora eu vou mexer na cor. Pô, essa música é meio triste, vou deixar uma imagem meio azulada. Ah, essa música é mais agitada, vou dar uma cor mais alaranjada, que é uma cor quente. Pô, que da hora. Vou mexer no... Meu, você tem todos os plugins. Então, você clicou lá na aba do Fairlight, o cara te abre um Pro Tools dentro do mesmo. Você não precisa tirar tua música, passar para o Pro Tools, editar, voltar. Cara, você faz tudo dentro do mesmo programa. Então, hoje eu acho que... Você está falando de produção, você trabalhou muito com música para teatro, né? Eu trabalho ainda, né? Teatro, cinema. Isso foi uma época que eu fiz bastante trilhas, mas era uma época, cara, que era um negócio orgânico. Tinha essa facilidade. Cara, a produção de trilha naquela época, a gente ia no teatro com um violão e um metrônomo. Aí você conversava com o diretor. Olha, aqui eu quero uma música feliz para começar a peça. Aí eu pegava o metrônomo, mais ou menos que andamento assim, eu tocava alguma coisa assim, já tinha uma ideia. Depois eu quero uma música triste, porque vai morrer o cachorrinho da menina lá, a vovozinha fica doente. Depois uma música mais triste, porque vai morrer não sei o quê. E precisa terminar com uma música feliz. Aí eu já batia a cabeça, eu vou começar com uma música no Mixolídio, faço uma música no Dórico, uma no Eólio, e vou terminar com uma no Lídio. Pronto. É receita de sucesso. Só que naquela época não tinha esse negócio. A gente ia lá, imaginava a música. Às vezes eu levava umas folhas de partitura, escrevia uns acordes, uma melodia que surgia lá na hora, trazia para casa, criava tudo aquilo. Depois, passou um tempo, começou a vir a época dos videocassete, das fitas VHS. Então, as produtoras mandavam o motoboy na sua casa com o VHS, aí ficava eu lá com uma televisão no quarto, com o VHS assistindo e tocando, mas não tinha uma sincronia que nem a gente tem hoje, cara. Hoje você abre um programa que nem o Pro Tools, e você quer compor uma música, você abre uma janelinha, o Pro Tools, tem vários, você tem o Universal Audio, tem vários programas de graça. O Brau está perguntando isso aí para você. Qual é o nome do programa de edição? Esse último é o DaVinci Resolve. DaVinci Resolve. Eu faço para você, Brau. É legal, é super legal, de graça, é super bacana. E cara, era a época dos VHS. Você assistia, aí você precisava tentar imaginar e bater aquela música. Mas não tinha uma coisa de você sincronizar, cara. Assim, em casa, não só se você tivesse um puta de um estúdio. Hoje, em casa, você pega... Você faz de uma maneira muito, sabe? E a experiência que a gente tem de anos de fazendo isso. A minha namorada trabalha numa editora, e aí um dia eles queriam fazer uma música, compraram esses negócios de banco de trilhas, pagaram lá R$200 para usar não sei quantas milhares de trilhas. Eles ficaram lá xeretando, não achavam uma música que prestava. Aí ela veio aqui em casa, ela começou a me falar, eu quero como é que me dá o briefing aí? Aí eu peguei o teclado, liguei aqui, comecei a tocar uns acordes, montei o negócio. Meu, parece piada. O negócio que eu fiz aqui meio em 3 horas, eu criei assim a trilha. Ela começou, como é que você quer assim? O que você acha? Isso aqui é legal? Não sei o que lá, vamos fazer um crescendo, uma parte da música vai crescer. Até no meu Instagram, tá uma trilha que foi feita para a Design. Então, quem quiser xeretar, procura lá, tem uma campanha de uma... agora eu não vou lembrar o nome da... ecossocial. Procure lá quem quiser ver. Cara, eu fiz aquele negócio tipo em 3 horas, assim, eu gravei. Aí a dona lá da agência adorou, a mulher lá da ecossocial adorou. Então, é aquela coisa, bicho. A gente tem essa parte orgânica de entender. Só que eu acho que hoje, eu me considero hoje um profissional, muito mais um profissional multimídia do que músico. Eu sou um profissional multimídia especializado em música. Existe o profissional multimídia especializado em imagem, existe o profissional multimídia especializado em foto, entendeu? Agora, o conhecimento de todas essas partes é fundamental para você produzir o seu resultado final, né?
Você pega um Vou cara mostrar minha gata para vocês aqui. que Tá passando aqui perto, foi eu joguei ela junto aqui. Mas pode continuar. O Pat Metheny, por exemplo, é um dos artistas que a gente tem hoje a nível worldwide, mundial. Cara, ele diz que ele escolhe até os pratos que o baterista vai tocar. Ele fica atento, e você pode ver que o Pat Metheny tem umas coisas muito loucas, né? Que ele tem aquele disco que ele fez, o Orchestrion, vocês lembram desse disco? Uhum. Que ele montou um tema de trigado com um negócio MIDI, que ele tocava o negócio na guitarra e tocava os instrumentos. Cara, é um negócio muito louco. Quando ele fez aquele disco Zero Tolerance for the Silence, vocês lembram que ele tocou tudo desafinado? Nossa, aquele disco lá, inclusive, o Fábio Santini, ele fala que ele que inspirou ele a tocar música instrumental, esse disco aí. É o que toca tudo corda desafinada? Com as guitarras Ele passou o contato do Fábio Santini também, né? Eu fiz aula com ele uma época, o cara é gente boa demais. Quem entende um pouco de... mas o que o Pat Metheny fez com aquela coisa de tocar tudo desafinado? A mesma coisa que o Jackson Pollock ou o Basquiat faziam com a arte. O Jackson Pollock, quem não conhece esse pintor, ele fazia os quadros jogando tinta nos quadros, assim. Onde que caía a tinta, forma... E aí, depois de quantos anos que foram investigar a obra do Jackson Pollock, descobriram que as imagens... É o Michel aí, amigo meu, puta cantor aí, Michel. Um abraço. Michel Drucker, tá na live. O Pollock jogava as tintas então, e depois de muitos anos foram descobrir que os quadros do Pollock formavam os fractais, que nem a gente tem quando você serra um tronco de árvore, tem aqueles anéis, né? Uma pequena parte representa por um todo descobriu que o quadro do cara, quando você olhava um pedacinho só do quadro do cara, tinha todo um contexto. Tem uns quadros que eu gostava de fazer esse daqui. Eu tenho um que está aqui atrás, não dá para mostrar. Nossa, que legal essa ideia, quer ver? Ó. Vou até pegar isso aqui, ó. Um quadro que eu fiz muito tempo atrás, ó. Olha que legal, cara. É um negócio abstrato, né? Isso aqui era tudo a tinta. Então, o Pat Metheny, provavelmente, quando ele fez aquele disco, foi numa intenção assim. O que é uma fotografia? Vamos falar um pouco de arte aqui, pessoal. Fotografia, você congela um frame instantâneo de uma situação, né? Você está na rua. Esse é um dos quadros que eu tenho esse legal. Assim. Tem umas fotos legais aqui, quer ver? Aqui tem umas coisas aqui no meio aqui das cordas, né? Então, aqui também. Uma fotografia, cara, o que é uma fotografia? Você congela um instantâneo da vida, né? O Pat Metheny fez a mesma coisa, ele começou a jogar as... Aí é isso aí. E esse disco é um disco totalmente criado num contexto para não se repetir. Você não repete duas fotos iguais na vida. Você conhece alguém que tirou duas fotos idênticas na vida? Sem objeto em movimento? Não, você pode tirar duas fotos iguais, uma coisa parada. Você vai no... Cara, pro melhor fotógrafo, a melhor máquina que você tenha no mundo... Nunca fica igual. Nunca vai tirar duas fotos com as pessoas alinhadas no mundo. O Pat Metheny fez um disco, só que as pessoas, o mundo da guitarra, do pessoal que observava só aquela coisa de certo, não existe certo em música, não existe errado em música. Existe uma coisa de expressão, né? E aí, o Júlio Maria, grande guitarrista, aí, ó, amigo meu. Júlio Maria, também jornalista. O Júlio também vai bater um papo aí com você, eu passei o teu contato. Você passou o contato? Pô, vai ser um prazer. E o Brau? O Brau também é músico, né? O Brau era da ULM. Ele dava aula lá? Não, ele fazia. Era não sei se estudou alemão, de violão, não lembro. Mas o contexto da arte em si, cara, é justamente o artista tem que representar. Por isso que quando eu ganhei o prêmio do PROAC uns 3 anos atrás, para fazer uma aula. A aula que eu fiz, que é falando sobre os modos gregorianos, que é a relação dos modos com as emoções. Então, tem lá como você utilizar os modos gregorianos, tem lá no YouTube, quem quiser assistir uma aula de 30 minutos, eu gravei tudo, filmei tudo, porque eu sou chato, eu gosto de gerenciar todo o processo, desde eu gravei o áudio, eu filmei aqui no meu quarto, eu montei um estúdiozinho, filmei, eu editei, eu fiz tudo. E justamente, eu acho, em minha opinião, é a parte mais importante que todo mundo devia fazer, que nessa história que eu estava comentando da composição da trilha de teatro. Isso eu aprendi com o Ricardo Lobo, que eu criava também minhas trilhas, tudo assim chutado. E ele começou a me falar dessa coisa da abertura modal, que os modos têm cor, o modo tem emoção, a reorganização dos modos, que é baseado num livro maravilhoso, The Elysian Chromatic Concept, né?
É um livro que todo mundo deveria... Depois eu passo para... Eu posto aí na... esse do George Russell. Esse é um dos livros mais importantes de música, porque o George Russell, a gente aprende música de uma forma errada. Você vai na escola da Dona Undina da Velhinha, ela te ensina os modos gregorianos pela teoria. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do é modo jônico. Ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré é modo dórico. Mi, fá, sol, lá, si, do, ré, Só mi que é modo fala sem som, né? Só teoria. Beleza. Aí você saiu desse mundo revoltado, você foi para o mundo do técnico de guitarra. O que o professor te ensina? Ele te dá os bracinhos de guitarra e manda você ficar se masturbando com aqueles... tocando o dia inteiro. Isso daí é música? Não, você toca o que você vive. A teoria e a mecânica não tem nada a ver com a sua emoção. Não existe uma mesma pessoa com o mesmo sentimento do dia. Um dia você acorda feliz, um dia você acorda triste, um dia... Então, e isso acaba refletindo na sua... Isso é uma ferramenta poderosa. Nessa aula lá do PROAC, eu falo, gente, a coisa mais importante que tem é você cantar esses modos para você desenvolver o quê? Seu ouvido interno. Você toca o que tem dentro de você. Da mesma forma como eu falei antes de você se alimentar, você vai no lugar ficar comendo só porcaria, McDonald's, cara, você não vai ter saúde. Você vai se expressar, o seu corpo vai expressar o que você come. Você começar a estudar todas essas coisas, das emoções, do ritmo, o seu cérebro vai enviar para você uma outra informação para os seus dedos. Mesmo que você não tenha técnica, você pode ficar... O Paulo Bellinati uma vez me falou uma coisa muito interessante. Cara, você pode ficar 2 anos sem tocar. O importante é você não abandonar a música na sua cabeça. A música tem que estar tocando no seu cérebro o dia inteiro. A técnica é uma coisa que você fica 1 mês tocando o dia inteiro, você recupera. Botar tudo isso aqui na sua cabeça, você não coloca em 1 mês. São anos de observação. E eu também completo. Não é só ficar dentro do seu mundo. Eu às vezes gosto de ver os concertos da OSESP, de orquestra. É legal você sair desse mundo fechado. O Bob Brosnan, que foi um cara que eu entrevistei muitos anos atrás da Guitar Player, ele falou uma vez para mim que ele viajava o mundo inteiro com 4 instrumentos, 2 violão dobro e 2 charango. Os instrumentos que ele precisava para entender a música do mundo. Ele ia para a África, pensa que ele ficava no hotel 5 estrelas. Ele ia lá para as tribos, lá na África. Os caras estão comendo lesma, vamos comer lesma. Porque ele falava que fazia tudo parte, para você interiorizar aquela música, você tinha que viver igual os caras. Os caras dormem no chão, vou dormir no chão. O cara come carne de macaco, vamos comer carne de macaco. Porque isso fazia tudo parte para entender a música do Garbage. É muito lindo, só que ninguém faz isso mais hoje em dia. Exatamente. Só comentar. Você tem... Desculpa, pode falar. Eu ia comentar, o Júlio tá aí, ele teve uma ideia, esse maluco aí, a gente fez um evento chamado Música na Rua. Isso faz muitos anos, porque o Júlio ele era jornalista no Jornal da Tarde. Aí, a gente juntou, a ideia era juntar um monte de gente num domingo de sol, tocando, o Paulo Catarino tocou, um monte de gente legal tocou. Olha, que legal. O Beth tocou, o Michel Lema acho que tocou. O Rodrigo Ribeiro tá aí também, Rodrigo Ribeiro. Então, aí foi legal, porque o Júlio estava o dia inteiro no jornal, assim, cara, ele me pegou um dos carros lá com o motorista do Estadão, e eu ficava rodando o dia inteiro, andando pela cidade, caçando um músico aí. Mas a gente começou a buscar músicos que não eram ninguém, assim, uma grande maioria não era profissional. Tinha os profissionais que tocaram, mas também nós juntamos 150 músicos, aí o jornal fez uma entrevista com cada um. Nós fechamos a Paulista, o domingo foi fechado. Se fechado, não sei se o jornal fechou, se já era fechado. Aí nós colocamos um totem, foi um negócio super legal. Deu da hora. 100 mil pessoas, sabe quanta gente? Deu gente pra caramba na Paulista. Aí tinha um jornalzinho, fizeram um guia, para mostrar o quê? Que a música existe, que habita, não é só nesse mundinho fechado da escola de música do conservatório. Tinha desde sanfoneiro tocando música, não sei o que lá, tinha trio de forró, tinha cara tocando jazz, tinha rock, tinha cara tocando blues. Foi um negócio muito legal, cara. Foi um evento muito bacana que
O Paulão tava que tinha ônibus e carro passando. Eu nem lembro como é que foi esse negócio. A gente foi na calçada, foi tanto O Paulo tempo. Catarino tocou Aí, também lá. O Paulo Catarino tocou com a banda dele? não tinha banda. A gente juntava fazer um totem, tinha uma locadora com um número, o jornal fez um mapa. Então, Aham. eu quero ouvir blues. Você ia lá, tinha o totem e tal, tinha um, né? Que Um da negócio hora, muito mano. legal, cara. Foi uma experiência muito legal, muito divertido produzir esse negócio com o Foi Júlio. ideia do Júlio. O Júlio a gente começou a dizer, a ideia começou mais coisa, mas aí eu ajudei, já comecei a levar um monte de ideia, fui o braço direito dele nessa história. Aham. E era um duo, ele tá falando. Acho que era ele e o Dani, gaita e guitarra. Olha, que legal. Foi Eu legal. queria perguntar para você também, depois pode, mas pode concluir primeiro. Não é só isso. Eu ia perguntar para você assim, eu vi que você é um compositor de mão cheia, né? As suas músicas são muito envolventes. Eu estava ouvindo o CD, ouvindo até o Sonho do Peixe também. E é muito legal, cara, a forma de compor. E como é que é assim a sua? Você continua ainda com a vertente de compositor ainda? Você continua compondo? Eu tenho um disco pronto, um terceiro disco, mas eu fiquei correndo atrás de Lei Rouanet para fazer esse disco. Eu fiz até Uhum. campanha nesse negócio que o pessoal dá dinheiro, como é que chama essas, pela internet, não deu nada. A Lei Rouanet só apoia a Ivete Sangalo, esse Então, pessoal. na verdade, Brincadeira, brincadeira. o propósito da Lei Rouanet, cara, era, quando foi fomentado, era dar incentivo para os artistas pequenos, né? Então, esses caras, assim, a minha opinião, tá? Se eu fosse um artista famoso no nível de uma pessoa dessa, eu ia chegar, gente, eu não preciso disso. É uma Eu também vergonha. falava. Cara, porque, veja bem, a gente está semeando. Você vê, nos Estados Unidos não tem nem Ministério da Cultura, não tem lei de nada, mas o povo faz muito mais música do que a gente aqui. Por quê? Porque o cara consegue. Ele não fica preocupado, vou comprar uma Fender, é uma fortuna. Ele compra a Fender lá, toca, entendeu? E Exatamente. é isso. Agora você perguntou esse terceiro disco que eu fiz, eu até chamei de Espaço-Tempo, que era uma época que eu estava lendo muita teoria da relatividade do Einstein, né? Olha que legal. Fala da curva do tempo, da dilatação do tempo. Aí eu comecei a ficar, vou fazer um disco pensando nessa coisa do Einstein, como é que eu vou retratar, como é que eu vou incorporar essas coisas do Einstein na música, né? Aí eu ficava brincando muito com essa ideia do ritmo, né? Nas proposições rítmicas do disco, né? Uhum. O disco tá aí, uma hora vai sair, a hora que eu ganhar uma grana aí legal. O Júlio falou que você é um grande parceiro dele, que você falou boas lembranças aí. A gente tem umas histórias, acho que nem dá tempo de uma, tem umas histórias muito divertidas, que a gente foi uma vez conhecido no Ceará, que estava trabalhando na Guitar Player. Umas histórias muito legais, mano. Fala nisso. Depois você fala das revistas para nós. Como é que foi a entrada nas revistas? Nós de revista, cara, a minha opinião sobre esse negócio de ser revista, é que nem o Júlio. O Júlio trabalhou lá no Jornal da Tarde. Cara, quando eu comecei a entrar nesse negócio de revista, não é que eu queria... É aquela coisa, ocupar espaço. Meu, se eu não for lá que sou músico ocupar o espaço, vai entrar um idiota e vai fazer o mesmo serviço que eu fazia. Então, eu quando estava lá na Guitar Player, a cover foi legal, interessante, mas eles eram muito desorganizados. Os caras eles eram muito amadores. Foi legal uma experiência, mas eles eram muito amadores. Mas eu vou falar para você, viu, Dema? Eu aprendi muito com a cover, com essas revistas. Naquela época, o YouTube da gente era a revista. Eu, quando comecei a trabalhar na Guitar Player, o que eu fazia? Cara, chegavam uns discos de uns caras, Luciano Magno, ninguém conhecia Luciano Magno, Gilvan de Oliveira, Manassés, um monte de gente lá do Nordeste, Minas Gerais. O pessoal que trabalhava na editora, eles eram folgados. O editor lá era folgado. O que ele fazia? O pessoal das importadoras falaram para fazer matéria de... Não vou falar nomes aqui, tá? Desculpa. Não, pode ficar tranquilo. Não mencionar nomes de ninguém. Eu acho antiético, mas... faz matéria desse cara porque ele endorse aqui. A empresa compra bastante anúncios da revista. Ou seja, se o patrocinador manda na revista, isso não é jornalismo, né? Exatamente. Aí, o que eu fazia? Eu quebrava um maior pau lá dentro. Eu falei, não, cara, tem esse cara aqui, Luciano Magno, Manassés, Gilvan de Oliveira, Chico Curso. Eu descobri um monte de gente aí nova que eu quebrava. Não, tem que sair esse cara. O Chico Curso é fera demais, hein? O Chico, infelizmente, faleceu aí uns anos atrás, né? Eu não sabia. E nós éramos muito amigos, mano. Eu fiquei muito triste. O Chico vinha na minha casa, foi umas histórias muito... A gente tinha até um disco
eu tinha feito uma proposta com ele, falei, cara, vamos fazer um disco música mineira, que é você, com ruídos de guitarra que sou eu. Vamos juntar as duas coisas. Aqueles acordes mineiros com ruído, que a guitarra... As pessoas às vezes me perguntam, quantas notas musicais existem? Qual que é a resposta tradicional? 12. Não, 14 notas. Silêncio, ruído, né? Entendi. Aqui, ó, que na verdade, se você falar de comas, né, você vai ter muito mais, né? Sim, mas aí nós estamos entrando em microtonalismo. Ó, vamos falar do tradicional. Ó, aqui, ó, o mestre do ruído na guitarra. Esse sujeito aqui, ó, estaria fazendo 82 anos hoje, Jimi Hendrix. Ele foi o primeiro cara que começou a... É verdade. Ele começou a trazer esse... Porque, na verdade, se a gente for sair do mundo técnico da guitarra e for entrar no mundo artístico, a música representa o que a gente vive. Exatamente. Uma cidade que nem São Paulo, você cria ruído, você põe em ruídos, né? Teve uma das músicas que eu fiz lá no primeiro disco, que eu dou de cachorro, que é um chorinho dodecafônico, né? Porque eu tava estudando, falei, cara, eu sei tanto dodecafonismo na minha vida, né? Preciso fazer alguma coisa com essa porra. Vou criar o que eu vou fazer, né? O meu veio de música, como é que eu vou definir o que eu penso como compositor, como músico? Eu sempre fui roqueiro, gosto de som de rock pra caralho. Tanto que que uma vez lá na ULM fomos tocar lá tinha um negócio que a gente tinha que tocar para ganhar as férias, os caras falaram, o Paulo Leão lá, que morreu infelizmente, o Paulo Leão, quem mais que tocou lá comigo? Não sei se foi o Homero. Eu falei, cara, tem que tocar música brasileira. Eu falei, vamos tocar o Flávio Lara, quem que tocou aquele dia? Eu não lembro agora quem mais. Mano, a gente começou a tocar as músicas do Tom Jobim, de uauá, com distorção. Né? Meu, a molecada pirou, porque ficava vendo aqueles velhos chatos, tudo guitarra limpinha, guitarra brasileira. Aí o pessoal tudo pirou, quer dizer, tocando. Até tem uma versão que eu fiz tem no YouTube, que eu misturei Garota de Ipanema com Deep Purple, né? Eu toquei com. Foi lá no show do Bourbon. Eu toquei com o Fãs de Oitava, que era do Hendrix. Então, eu penso sempre na minha música como um triângulo, né? Música brasileira, ritmos brasileiros, harmonias de jazz e timbres de rock. É isso que eu penso. Legal, é muito legal. E você tem inspiração, assim, ainda? Você tem muita inspiração, assim? Você acorda assim, pô, vou compor uma música hoje. Cara, tudo remete, mas às vezes sim, às vezes também você tá essa coisa só para acabar de cachorro. Aí o chorinho, né? Fala aí. Aí eu fiz um chorinho 12 notas, tá? Foi interessante ali. Aí o Armando, que era o percussionista, falei, cara, você vai levar 12 instrumentos de percussão pra gente tocar, né? A gente tinha gravado uma base eletrônica, nós vamos improvisar. Aí eu falei assim, cara, como é que eu vou improvisar num negócio dodecafônico? Porque o dodecafonismo, você toca uma nota, você não pode repetir a mesma nota, é uma técnica de composição, assim como o serialismo, né? E outras formas, né, que você tem de composição erudita. Não dá para improvisar jamais, ninguém improvisa com dodecafônico. Existe o panmodalismo, pantonalismo, panserialismo, mas não existe improvisação dodecafônica. Como é que você vai lembrar? Não tem como. É porque tem uma série, né? Uma série. Eu já sei. Eu peguei uma guitarra que eu tenho aqui, meti um encordoamento, eu peguei uma corda que eu peguei lá na Elix, eu peguei uma daquelas cordas grossas, tinha uma vez fazer umas cordas barítonas, né? Super grossa lá, meu. Eu afinei a guitarra em quintas. Eita! Uma quintarra, não foi uma guitarra, foi uma quintarra. Aí eu falei pro Armando, aí botei uma distorção lá, falei, cara, vamos fazer o seguinte, não existe padrão, nós vamos tocar, vamos gravar, deixa gravando aí uns 20 minutos, um pedaço que ficar legal, que eu e você, eu tocava olhando para ele o tempo todo, assim, né? E não tinha como fazer padrão. Então, são umas coisas muito loucas, umas frases muito loucas que eu nem sei, não tem como repetir aquele troço lá, né? É isso, então é isso que eu estou dizendo. É uma você compôs esse chorinho, você compôs ele? Tá lá, tá gravado no primeiro disco, é a última música do primeiro disco. Do qual? Do Sonho dos Peixes? É. Que legal, vamos ver. Pode falar, desculpa. Não, pode falar também, pode terminar. Aqui. Que eu ia falar, o Paulo Catarino, ele perguntou uma coisa para você. Ele falou assim, fala de quando você tocou no Jô Soares.
Então, foi o lançamento do segundo disco. Cara, essa história também foi um negócio muito Deus. Sempre arrumo umas coisas assim. Inclusive, desculpa assim interromper, mas inclusive no CD seu aqui eu vi que tem um Bira de Castro. É o Bira do Jô, Não, não? o Bira de Castro era um músico swingueiro, negão, bom pra cá. Nem sei que fim que ele deu. Faz muitos anos que eu não vejo ele. Ah, Cara, bom. Eu vi ali, eu falei, será que é? meu, esse negócio do Jô Soares foi um negócio muito louco. Eu peguei, cara. É... Sinto que é exatamente, trabalho do Arquivo Barão. Eu, quando fiz esse disco, eu falei assim, cara, vou mandar um negócio pro Jô Soares. Eu fiquei pensando meio como produtor. Falei, preciso mandar um negócio num lugar que eu não conheço. Tinha o Tomate lá, mas eu não vou pedir pro Tomate, nada. Eu vou abrir o caminho para as minhas próprias forças, né? Os próprios meios. Vou mandar um negócio pro Jô Soares. Como é que eu vou causar um impacto num lugar que é visão nacional, com um monte de gente disputado pra caralho, sem dinheiro, sem gravadora, sem nada. Aí eu fiz um quadro desse tamanho, desses pequenos, assim, eu pintei um quadro, assim, com corda de guitarra. Tinha um amigo meu que tem uma coisa de artesanal e faz embalagem, né? Falei, cara, faz uma puta caixa pra esse quadro. Eu quero colocar esse quadro. Ele fez uma caixa com moldura. O quadro entrava lá dentro, né? Tudo com fecho magno. Meu, parecia um negócio da NASA. Ele fez uma caixa toda de couro. Ele fez um negócio para mim. Essa caixa, nossa. Aí encaixava o quadro. E embaixo do quadro tinha o disco com o meu currículo. Nossa. Mandei lá, mandei pelo correio lá, não sei como é que eu mandei, levei lá, mandei pelo correio. Cara, eu lembro que foi assim uma história muito louca. Você mandou de presente pro Jô. Não, para produção, né? Produção do Jô, né? Uhum. Meu, quando chegou lá, era tipo assim uma terça-feira. Mandei assim na terça. Quarta-feira a mulher, a Lucília, tava me ligando. Meu, você recebeu seu material? Aqui é o Demacácia, sou eu. Olha, aqui é a Lucília da produção do Jô e nós recebemos seu material, todo mundo aqui adorou seu material. Você vai gravar o Jô Soares sexta-feira. Eu falei, sexta-feira? Mas chamaram você para fazer entrevista? Não, foi uma segunda-feira. Né? Aí eu falei, cara, eu preciso falar com a banda, não sei o que lá. Não, então você tem que ver, você tem que responder até amanhã, senão vai marcar outra pessoa. Aí eu comecei a ligar para todo mundo, falei, galera, vocês estão dando uma força aí, Otaviano, narrando. O pessoal chamou para ir no Jô Soares, né? Aí nós fizemos dois ensaios lá, só a mesma música lá. Eles tinham gostado da música que tinha o trompetinho, que o Jô Soares toca trompete. Uma música, essa que nós tocamos lá no Swing Negreiro, era uma música que misturava música havaiana com trompete de jazz, é meio pop, né? Meu, e aí nós fomos lá, né? Nós fomos lá de tarde, de manhã, os caras mandaram a Kombi do Jô Soares, a van vir pegar a gente aqui. Nós chegamos lá, passamos o som, legal, o cara técnico do jogo muito bom, arredondo, tava um estúdio lá, né? Falei, pô, que legal, né? Vamos gravar, né? Aí tinha 45 minutos para cada banda. Então aí que a gente começa beleza, para gravar uma música, né? Tava tranquilo lá no camarim, tá, e ninguém chamava a gente para gravar, né? Para gravar. Meu, quando chegou lá, a mulher abriu a banda do Demacata toda aí, eu falei, tá todo mundo aqui. Vocês têm 15 minutos para gravar a música. Eita. 15 minutos. Eu olhei pra galera e falei, gente, eu não sei, deu alguma merda aí, eu não sei o que foi. Vamos lá, vamos atacar, vamos fazer de prima. Foi o take que ficou lá. Aí depois eu descobri o que tinha acontecido. O Dino Rangel, que é um amigo meu, morreu. O Dino é guitarrista da Baby Consuelo. O Dino é um cara que eu conheci também através da Guitar Play, que era um dos caras que mandava disco lá, que ninguém queria fazer matéria. Eu falei, cara, esse cara é bom pra cacete. Puta bibopeiro. Aí eu fiz a matéria, acabou ficando meu amigo. Ele estava tocando com a Baby do Brasil naquela época. Né? Então, o que aconteceu, meu amigo? Porque na televisão é assim, uma produção. Você é o produtor. Cara, cada vez que você liga aquele monte de luz lá do Jô Soares, o taxímetro lá da eletricidade tá rodando assim. Cada minuto de luz ligada custa uma fortuna para a empresa. A Baby do Brasil,
Não, vamos mudar o amplificador, porque é energia, porque não sei, vamos gravar tudo de novo, porque a luz aqui eu Não, gostei. nesse dia era ela que estava lá. Então, são 3 bandas que gravavam num dia. Ah, Ela gastou os 45 minutos dela, mais 30 do meu. Eu era caramba. o boi de piranha lá naquela história, né? Até tudo famoso, nem sei quem estava tocando lá mais. Mano, e foi isso, cara. Eu falei, gente, vamos gravar, vamos fazer de prima. Saiu que não vamos nem rosquear a lâmpada, porque se a gente rosquear a lâmpada, vamos com fé e vamos atacar de prima. Nós chegamos, tocamos assim, tá. Aí os caras perguntaram, e aí, vai gravar de novo? Eu falei, não, pra mim não precisa, tá tudo certo, meu. Alguém errou alguma coisa? Não, ninguém errou nada. Foi eu, Narrame, o Otaviano, o Romero. E gravamos lá, cara. Mas você também deu entrevista ou só tocou lá? Não teve entrevista, teve uma conversinha meio atravessada lá no começo, não teve entrevista. Entrevista não. Eu fui só um convidado para fazer a canja do Jô, né? Ah, canja. Ah, sim. Que legal. Conversar um pouco. O Jô Soares era meio assim, ele não dava Então, tempo. Não dava conta para nós também, quando você foi para Berkeley, não, você foi para o GIT, né? GIT. Então, o GIT foi uma conclusão de um ciclo, né? Porque eu já tinha estudado, cara, assim, eu sou um cara meio assim, xereta até demais. Eu tinha estudado guitarra com várias pessoas, o Paulo Bellinati, o Moza, o Sérgio, eu estudei violão com o Paulo Porto Alegre, tinha estudado violino com o João Maurício Galindo, tinha estudado piano erudito e popular, tinha estudado orquestração, arranjo, contraponto, um monte de curso. Tive aula com o Ricardo Rizek, que é um puta de um Olha, que legal. O Ricardo Rizek era um cara genial, cara. Nossa, as aulas e a análise dele, ele falava dos planetas, a estética que Bach, quando compõe não sei o que, era um cara que, era um cara muito avançado para a época. Ele lia um livro por dia. E você está falando ainda no Brasil, ainda, né? O Rizek era um cara muito evoluído. Aula de contraponto dele, análise de filmes. Aí tive aula também com o Eduardo Seikman, de Gramani, lá na USP. É tudo muito espalhado, assim, né? Tudo uma coisa para cá. E quando eu fui para o GIT, foi um agregador, porque o GIT era o seguinte, era tocar. Você chegava lá, tocava, ia para a sala, tinha uma parte teórica que a gente fazia. Já chegou músico lá, você já era músico lá. Não, para mim, essa parte de educação musical, melodia, rítmica, solfejo, leitura, a primeira mais tranquila. A parte musical que foi o grande aprendizado. Porque, cara, você sentar na frente do Joey Dior, do Scott Henderson, do Carl Schroeder, não é fácil. O Scott era um cara sarcástico, bicho. Ele fazia fazer piadinha, assim, seu som de guitarra tá uma bosta. Como é que você vai tocar com esse som ridículo de guitarra pra mim, meu? Fazia piada? Nossa! Não era assim a aula que nem o Brasil, o professor de música, ele fica com medo de perder o aluno para não falar a verdade. Lá o cara tem medo do cara sair de lá e não ser um bom músico. Porque na vida real, o Schroeder, cara, contava umas histórias pra gente, meu. Não, o Schroeder falava assim, quando você chegava com muito lick e decorar frase decorada, né? Uma vez chegou um moleque lá, um dinamarquês, né, na aula, e falou assim para ele, fez um solo, tudo com frase decorada do Wes Montgomery. Imagina, o Schroeder conheceu o Wes Montgomery pessoal, conheceu o Charlie Parker. Não era você que ia dizer pro cara, né? Ele fez um solo de guitarra, pegou a guitarra, e assim, Schroeder, o que você achou do meu solo? Não adianta você colocar lindos morangos e chantilly num bolo feito de merda. Você comeria um bolo de merda com lindos morangos e chantilly, meu? Eita, mano. Não, os caras falavam assim com a gente, bicho. O Diório, você tocava lá com o Diório. Falar em Diório, você escreveu bastante matéria do Diório numa época na cover, né? Eu até acompanhei, estudei. O Diório era um cara que tinha um lado muito doido. Ele tem um livro dele que ele falava sobre o uso do lado direito do cérebro, bicho. Eu lembro. Você falou sobre esse assunto, inclusive, acho que na cover guitarra. Geometria na guitarra. Cara, tinha umas coisas muito doidas. Só que o Diório era um cara muito difícil, porque ele tava sempre assim de cara amarrado, ele não cumprimentava, não sorria. Barbudão. Ele sentava. Aí ele falava, dá para você repetir? Eu falei assim, como é que eu vou repetir uma coisa que eu fiz agora? Aí ele chegava assim pra gente, dava uma folha de partitura, você escreve aí. Mas não dá pra você. Não sei, como é que eu vou tocar disso? Isso que eu fiz agora. Não dá para eu repetir. Cara, então você tinha que ouvir, mesmo se você quisesse aproveitar a aula dele, ou você gravava a aula e chegava em casa, você transpunha o que ele fez.
Eu tenho uma caixa aqui, bicho. O dia que eu comprar aqueles aparelhinhos que transforma fita cassete em MP3, Ah, sim. eu tenho Eu assisti. 200 fitas gravadas, já tocando com aula Caramba. com o Scott Henderson, aula com o Mike Miller, aula com o... Nossa. Meu, É raridade, hein? meu, É o uma Scott, relíquia. cara, o Uma Scott relíquia. é a mesma coisa que você fala assim, vou entrar no ringue com o Mike Tyson. O Mike Tyson não vai ter pena Não de você. O Scott era assim. vai. Ó, uma coisa eu falo para você, mestre, assim, não é puxando o seu saco, não, mas eu acho que se você montar um curso para vender, um curso igual o Polaco está fazendo, o Djalma Lima, eu Eu acho que quero mas você vai vender muito, porque você é um cara que tem uma bagagem muito boa eu aí. quero fazer tudo isso, mas eu quero fazer uma hora que eu puder ter um espaço, que eu possa deixar tudo montado, entendeu? Uhum. Quem está escrevendo alguma coisa aí? Ah, o Walter, o Valtinho, esse é um grande amigo aí, ó. Ele falou, o pai dele também, o que ele Esse falou aí aqui? eu dei aula de guitarra para ele e para as filhas dele, né? Muitos anos. E na época a filha dele foi backing vocal do Sandy Júnior, junto com mais dois alunos meu, o Fred Tangari e o Marcelo Uhum. Elias. Ah, você mandou para mim o contato dele, inclusive. O Fred, os três, falei, pô, tem 3 alunos aí tocando na banda da Sandy, cara, que É, legal, meu. fera. Ah, ele falou assim que conhece você desde que você nasceu. O Valtinho era amigo do meu pai desde a É. infância, ele é cliente do meu pai, cara. Isso Amigo do seu pai, e também tive o prazer de ter aulas de guitarra com ele. Meu amigo, te admiro muito pelo que você trabalha para a nossa música. Olha. o que eu acho do Don Mock. O Don Mock é um dos casos. O Don Mock tem um livro dele de arpejos, que é muito legal, porque o Don Mock é um dos caras que teve uma visão assim, ahead, né? À frente da música, né? Uhum. Em termos de guitarra, né? O cara que tem a visão mais avançada é o Miles Davis. Miles Davis, da música popular, sempre foi. Uhum. Mas falando do Don Mock, o Don Mock tinha um livro dele que ele falava sobre arpejos verticais, lineares e horizontais, né? Uhum. E Ele fazia umas ideias de órgão na guitarra? Não sei se era ele. não, De não. O dueto. Don Mock depois ele deixou de tocar guitarra e ele fundou a REH Vídeos por Uhum. causa daquela coisa que eu estava falando antes. O problema no mundo da guitarra é que todo mundo quer ser Neymar. O cara quer Uhum. ser Neymar, quer casar com a menina mais bonitinha. Só que time, bicho, é outra coisa. Time é É, goleiro, zagueiro, meio de campo, lateral, exatamente. entendeu? Tem Então, tudo isso. música é time. Não adianta você só tocar bem. O Schroeder, nas aulas, ele também falava muito disso. Quando a gente Verdade. a aula do Schroeder, então tinha uma lenda lá na escola, que ele chegava na aula, eles davam assim, duas apostilinhas pra gente, Uhum. com 20 músicas cada. Então a aula do Schroeder era, assim, era meia hora cada banda. O Dema apresentou o tema, aí você tinha que fazer os arpejos da música inteira, daquela harmonia. Aí você improvisava, o outro guitarrista fazia todos os arpejos, improvisava, o baixista fazia os arpejos, improvisava, aí o baterista, a gente fazia o tag, né, que é aquela parada para o baterista, tinha que fazer um improviso melódico, e aí o outro guitarrista fazia a melodia e fechava. Aí ele fazia um overall daquela apresentação. Se um dos músicos errasse uma nota, ele repetia a banda toda. Olha só que Ele legal. falava assim, ele era sacana. Vocês viram, a banda de vocês é muito boa, mas o Dema errou uma nota. Então eu vou repetir porque ele errou uma nota. Aí tinha que tocar a mesma música na semana que vem. Mas Nossa, todo mundo pagava por erro de um. mas você vai repetir a banda por causa de uma nota? Aí eu falei assim, eu tocava na Sarah Vaughan, com a Sarah Vaughan, e eu era um branco e tocava com 3 músicos negros. A Sarah Vaughan me adorava, mas os outros 2 músicos queriam me tirar porque eles achavam que ela, como cantora negra de jazz, tinha que ter um pianista negro. E aí ela falava assim, não, ele não está aqui porque ele é negro ou branco, ele está aqui porque ele é muito bom. Então ele falava assim para mim, para a gente, eu não podia tocar, não podia errar uma, se eu errasse uma nota, eu dava motivo para os caras quererem me tirar da banda. Então ele disse que ele não podia errar uma nota nunca. Era o dia todo. Então o cara, ele fala, e segundo naquela época eu tinha aula lá com ele, com 20 anos tiveram 2 bandas que todo mundo conseguiu tocar aquelas 40 músicas, do começo até o fim, sem errar, sem repetir. Que eram 40 músicas
no ano. Entendi. Começava com Alton Leaves, Blue Boss. Era Cara, puxado, né? eu chegava lá no fim, bicho, sabe o que tinha de música? Era Giant Steps, Countdown, tinha as músicas peludas lá do Wayne Eu tinha Shorter, que tinha estudar pra caramba pra não comprometer o... Holylock Valley do Herbie Hancock, as músicas. Cara, aí você tinha que improvisar naquilo, fazer os arpejos, não podia errar nada. E outra coisa, o Schroeder, ele escrevia as escalas que você tinha que tocar, não eram as escalas que E você ficou quanto tempo lá? Um ano. Um ano, caramba. Aí, Aí você morava em República? eu não alugava um apartamento. O apartamento que eu alugava era que o Eduardo Lete, o Edu Lete morava. Sim. Ele me recebeu lá e me botou no apartamento dele. E depois, quando Legal. ele foi embora, eu fiquei lá no lugar. Só que eu fiquei 4 anos lá, quase. Caramba. 3, 4 E você já falava inglês fluente ou você começou a falar depois que você começou a morar lá? Eu parecia esses caras que desciam na rodoviária aqui, vindo lá do, não sei da... Mas depois de 4 anos você ficou bom, né? Olha, eu confesso que eu hoje, como eu assisto muita coisa de inglês no YouTube, meu listening tá melhor hoje do que quando eu tava lá, meu. Porque naquela época, cara, eu tinha que dar... Na época que eu tava na escola, acabou minha grana. Olha só. E o Edu falou assim para mim, eu fico aqui... Quanto você gasta por mês? $350. Aí eu fiz as contas, assim, eu tinha juntado $15 mil, né? 7 mil para pagar a escola, mais 7 mil para ficar um ano, vou ficar certinho, né? Meu, quando eu cheguei lá na escola, eu cheguei lá, já estava com visto, tudo. A escola tinha sido vendida. Nossa, agora melhorou, que agora são, em vez de 1 ano, é 2 anos. Não sei como, o que significa isso? 2 anos vai ser muito melhor, só que era 2 anos, era mais do que o dobro do preço. Cara, aí eu não tinha esse dinheiro. Aí eu quebrei o maior pau lá na escola. Eu falei lá com o japonês, lá que era o cara que cuidava. Falei, não, bicho, eu tô vindo aqui para estudar 1 ano, eu não quero saber de 2 anos. Você quer que eu pague aqui para aprender a afinar a guitarra? Né? Aí um dia eu tava lá numa sala de aula meio puto, tava tocando uma música, tava tocando Confirmation do Charlie Parker, né? Estudando lá. Aí um dos professores, o Sid Jacobs, que foi meu professor particular, viu eu tocando. Aí eu contei a história, não, bicho, você pode chegar lá e fala com o cara, eu vou te ler. Ele levou lá para esse japonês. Ele falou, não, esse cara já toca, é profissional, já. Quando ele faz um test out com ele, que eu estou solicitando. Aí eu paguei $100. Aí eu fiz um teste, eles me avaliaram em leitura, ritmo, harmonia, aí os caras falaram, meu, o cara já toca. Aí eu cortei os primeiros 6 meses. Aí eu fiz não tinha como cortar era o Foundations, eu cortei, tinha o Profession, tinha o Commercial, tinha um outro curso que eu esqueci o nome agora. Aí eu fiz esse curso intermediário, o Profession já era bem mais puxado, né? E só não fiz o Commercial, mas o Commercial era parte de produção, mas eu também não me interessava muito, porque aquelas normas que eles estavam no comércio, no contrato, eram mais válidas no mercado americano, né? Entendi. Você pretendia voltar, né? Mas naquela época, o GIT já estava nessa visão de mundo 2024. Porque o Shibuya, que era o dono que comprou a escola, ele comprou não a escola, ele comprou o quarteirão inteiro, bicho. Foi em que ano? 1997 ele comprou. Por que ele comprou? Cara, ele comprou o quarteirão inteiro, porque do lado do GIT tinha a Panavision, que era uma produtora, ele comprou com os estúdios, tudo, porque ele já tinha essa visão da música virar imagem. Então ele achava que o músico já tinha que ter essa visão de vídeo. Naquela época já tinha... Ele já tava, olha, eu juro por Deus, se eu pudesse ter uma bola de cristal, naquela época, eu teria feito um monte de curso de... É que eu não estava ligado em cinema, vídeo, que nem eu estou hoje. Mas eu teria feito um monte de cursos lá na UCLA, tinha uns cursos de 3 meses, cursos de graça. Nossa. De vídeo, de filmagem, operação. Mas você pensava assim, acho que não vai servir para nada isso aí. Então, mas é porque naquela época, cara, só existia aquelas câmeras de cinema de $100 mil. Hoje, cara, o iPhone novo, você tem uma qualidade de imagem de cinema. Entendi. A gente não sabia que o equipamento ia ficar tão pequeno e tão barato. É verdade.
negócio era muito profissional, mas se eu tivesse uma visão futurista, eu teria feito um monte desses cursos de imagem, edição de vídeo, eu teria antecipado na minha vida de hoje 20 anos de, sabe? Hoje eu estaria muito mais avançado do que eu estou hoje e teria me buscado muito menos sofrimento que eu, cara, quando eu pego esses cursos aí da Vinci Resolve que eles dão aqui no Brasil, é de graça, tal. Mas, cara, o curso deles cada curso é uma semana, é segunda a sexta das 9 a 1. A apostila são 500 páginas. A gente faz 100 páginas, são 25 páginas por hora. O professor chega, então eu ligo um computador e ligo o outro. Eu vou assistindo um e estou fazendo no outro. Assim. Cara, então você tem que ter uma dinâmica. Eu, inclusive, faço isso, cara, porque o cérebro humano, você só expande o seu cérebro quando você começa a fazer coisas de outra área. Isso tem um cara lá no GIT, na primeira semana de aula, foi um japonês lá, todo professor de neurolinguística, não sei, todos os estudos do cérebro. Ele chegou e falou assim: gente, vocês estão aqui numa escola, vocês vão ter 8 horas de aula por dia, ainda vocês vão ter que estudar quando chegar em casa. Então, como é que é o aproveitamento? Ele começou a dar um monte de técnicas. Olha, quando você pega uma coisa nova, você só aprende uma coisa nova em 15 minutos. Depois você está repetindo o mesmo processo. Então, isso são umas coisas para a gente aprender a se organizar. Chega na escola, a primeira coisa que você faz, você esvazia o material que você dá uma revisão naquela coisa de hoje, esvazia seu caderno, monta as aulas de amanhã, aí você estuda aquelas coisas para amanhã, para a coisa vir fresca no dia seguinte. Imagina só, eu tava lá, quando fui para lá, tô contando a história eu fui para lá, ele me falou que era $350, que o cara só comia lata de atum com queijo ralado o dia inteiro, cara. Eu falei, cara, eu não consigo comer. Eu já morava sozinho, eu tinha um apartamento meu. Eu queria comer um salmão, queria tomar um vinho. Falei, cara, $350 não dá para viver, comer um arroz, uma carne, né? Exatamente. O cara comia só pão com atum. Falei, cara, você tá louco, você parece nem cachorro não consegue isso. Aí, meu amigo, meu dinheiro, sabe o que aconteceu? Passou 6 meses de GIT, acabou todo o meu dinheiro. Eu não tinha dinheiro para ficar lá, não tinha dinheiro para voltar para o Brasil, meu pai não tinha dinheiro para me mandar. Eu falei, fudeu, eu só tinha $2.000, era a última graninha que eu tinha lá. Aí eu conheci um brasileiro lá, o Ayrton, e chegou, não, vai lá na Pizza Hut, fala com a Patrícia, que ela é brasileira, ela te arruma um emprego. Ah, beleza. Ela me arrumou um emprego de entregador de pizza. Eu entregava pizza. Aí você conseguia a grana para voltar? Não, para voltar não, para acabar a escola, brother. Aí, para acabar a escola. Aí eu vivi uma coisa lá, meus amigos lá gozavam na minha cara naquela época, os caras tinham grana do pai e da mãe, mas, cara, eu vivi uma coisa assim, engraçada. Eu descobri uma vez um outro brasileiro amigo meu falou, Jason, falou assim, meu, quando a gente está completamente fudido na vida, o ser humano descobre uma força, um poder que ele tem dentro dele que você não sabe que tem. Você só descobre quando você está encurralado na beira do abismo. Cara, eu fazia o GIT das 10 da manhã às 6 da tarde. Saía correndo do GIT, pegava ia para minha casa, pegava o carro e ia entregar a pizza das 7 da noite, que era o horário que eu estudava, das 7 da noite até a 1. E você conseguia pagar com o dinheiro da pizza? Eu ganhava $200 por noite lá, era uma puta grana. O carro que eu comprei, eu paguei uma semana, eu recuperei o dinheiro do carro. Você comprou um carro lá? O problema é um Hondinha. Eu comprei um Honda e depois eu comprei um Mercury 3. O problema... Você precisou tirar a carta de novo lá ou a carta daqui servia? Eu tive que... Cara, quando eu entrei nessa vida de Pizza Hut, aí eu conheci a vida do americano, que os caras da escola não conheciam. Porque os caras da escola era tudo Disneylândia. Ai, o GIT, o Scott Henderson, né? Aquela fantasia. Os caras saíam da escola e iam para casa. Eu saía da escola e ia pro trampo. No trampo, bicho, eu ia disputar trabalho com pizza, dando no tapa com o mexicano. Pensa que ninguém era amigo, ninguém tava nem para ser amigo. Quando eu chegava em casa, depois de tudo isso, cara, já tinha feito aula das 10 às 6, entregava a pizza das 7 a 1. Bom, eu vim aqui para fazer o quê? Eu vim aqui para o GIT, não vim aqui para entregar a pizza, né? Aí, meu amigo, aí aconteceu essa história que o cara falou do poder do ser humano. Meu, era Guaraná em pó. Aí eu estudava guitarra para a escola, da 1h30 até as 4 da manhã.
eu dormia, nessa época, eu dormia das 4 até umas 9. Então, a minha hora de estudo, bicho, tinha que ser, era assim, era extremamente focada. Eu tenho que ler essa partitura para apresentar amanhã para a aula do professor do David Oakes, que era um professor chato de leitura, exigente pra caralho. Eu tinha 15 minutos para estudar essa coisa do cara. Bom, eu tenho que preparar arpejo de Blue Bossa, tenho que preparar arpejo de Dolphin 10 para o Scott Henderson. Tinha que preparar Stella by Start com as escalas que o Shiro queria. Cara, eu tinha esse tempo, quando eu caía na cama, assim, às vezes eu caía na cama segurando a guitarra ficava lá na cama, dormia abraçado na guitarra. Então, isso foi muito legal, cara. Quando acabou toda essa história, que eu acabei o GIT, que eu peguei meu diploma, que eu me formei lá, eu falei, cara... Felicidade do caramba, né? Eu dormia, cara, eu fiquei num estresse 6 meses, assim, mas cara, me tirou todas as últimas gotas. E eu acredito que, para mim, como experiência de vida, agora nós estamos mais falando de música, nem de nada, experiência de vida, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu pude fazer na minha vida, cara. Porque eu com 30 anos... além de conhecer outra cultura, ainda, né, estudar. Não, cara, porque a gente, por exemplo, eu saí daqui, eu já tocava, tinha uma banda de... Tocava aí na noite, tinha bandinhas aí, instrumental. O Michel, a gente chegou a ter umas bandas que eu tocava os trabalhos do Michel, fazia festa, fazia baile, tinha uma bandinha que eu tocava... Tinha uma banda que a gente tocava direto em Barueri e Alphaville, um cover de pop, né? Que legal. Tocava Dire Streets. Mas, cara, eu tocava os trampos de tocar jazz. Já tinha tocado 2 anos como músico de jazz no Park Lane Hotel, guitarra e piano, né? Então, eu não fui lá totalmente inocente, já tinha uma experiência. Mas, cara, quando você ser colocado numa pressão dessa, você ficar 12, 14 horas, 16 horas, full time, tudo. Eu ia no GIT, Shiroda, não deu para estudar isso porque eu tive que trabalhar. Sabe o que ele falava? This is not my problem. Fuck yourself. Não é meu problema, foda-se. Eu chegava lá na pizzaria, Patrícia, pelo amor de Deus, me dispensa hoje, eu tenho uma puta prova amanhã. Você não veio pedir aqui para trabalhar na coisa? O brasileiro é tudo vagabundo, vem aqui, pede emprego. Olha aqui, a gente trabalhava, sabe quantas pizzas se entregava naquele lugar, meu? A gente entregava 2.000 pizzas uma noite, bicho. A gente era em 60, 70 motoristas. Você chegava lá na pizzaria, você parava o carro, a russa, que era minha chefe, a Natasha, e a Dayana, ela chegava com a pranchetinha assim. Você tem 12 minutos até a sua próxima entrega, você tem 200 pratos para colocar na máquina de lavar prato. Meu, era assim, brother. Esse papinho de eu vou ficar aqui, vou ficar sentado no chão descansando. Não, você sai. E outra coisa, quando a gente fazia as entregas lá, a última pizza não podia chegar com mais de 29 minutos, meu. Senão o cara não pagava. Não, pagava não, você lava a pizza, brother. Sabe o que acontecia? Aí ela descontava de você ficava para trás. Então, cara, era uma objetividade, assim. Você tinha que ser o cara mesmo. Eu tava assim, encurralado. De um lado tinha um leão, de um lado tinha um tigre. Não tinha pra onde correr, cara. Eu vou ter que dar o best I can o tempo todo. Não tem como. Não tem como. Olha, a pique de a filha do querido Laércio de Freitas, meu vizinho Laércio, maestro. Que da hora. Conversar muito. Então, mestre, a gente está chegando ao fim da live, mas assim, rapaz, eu sei que tem que falar com você umas 6, 7 horas, porque tem muito assunto aí para falar e mais ainda, né? Hoje mesmo nós quebramos um recorde, já foi 1h38. As outras lives tudo foi 1h10 e tal. Mas assim, o André entrou aí também e fez uma pergunta para você. Peraí, vamos ver. O André falou assim: fui trabalhar nos Zeus também, era muito sério, mas consegui meu extrato em 1 mês, na época. Mas é que eu tô te falando, a vida, pelo menos eu vejo assim, eu sou pisciano, sonhador. Quem não sonha, não vive. Não interessa se você vive. Se você não sonhar, você não vive. Você vira Por isso que você fez o sonho dos peixes? Então eu primeiro vou dar uma homenagem para o meu signo, os dois peixes que habitam a minha vida, né? Do meu. E aí, cara, então, pode falar, né? Eu escola, eu falei, eu vendi, cara, eu tinha uma puta aparelhagem de guitarra antes de ir pro jeito. Eu tinha aqueles
racks Marshall 9200, JMP. Puta, tinha 2 caixas Marshall. Eu vendi tudo. Falei, cara, eu vou voltar. Obrigado, Telemar. Para o Brasil, eu vou voltar para. Eu vou comprar meu equipamento para, né? Para trazer para cá, né? E voltar pelo menos com a aparelhagem de guitarra, já que não vai dar para comprar aparelhagem de estúdio, vou voltar com a guitarra. E eu falei isso aí, cara, eu dei tudo o melhor que eu pude, comprei todas as minhas coisas, meu, não me arrependo de nada que eu fiz lá. É isso, né, gente? Ó, Isso é bom, é você viver cada momento, né? Gente, Ó, o sorteio, o que acontece? O sorteio, eu vou pegar o nome de todo mundo que participou e depois eu vou sortear e eu vou falar no PV quem ganhou e depois eu vou fazer um vídeo falando quem ganhou. Eu não vou fazer aqui agora porque eu posso cometer uma injustiça. Tem muita gente que entrou aí e para fazer isso para pegar o nome de todo mundo, eu vou fazer depois da live. Aí eu vou fazer um vídeo depois para falar quem ganhou e vou chamar no particular. E vai ser o CD do mestre aqui, ó, que é CD feito com muito carinho. Acho que isso aqui não tem preço, né? Nós estávamos falando esses dias, isso aqui não tem preço. E isso tem preço. Mas é super legal, né? Eu acho bacana a gente poder, além do papo legal, as pessoas guardarem uma lembrancinha desse dia de hoje, né? Com certeza, é verdade. Então, mestre, foi muito bom. Né? Prazer, obrigado pela presença de todas as pessoas, os amigos que prestigiaram. Bastante gente. Colega aí. E, cara, é um prazer estar aqui. Quando quiser conversar mais, ano que vem a gente marca mais um papo. Aí conversa vou marcar de novo ano que vem. Ano que vem eu vou ver se eu consigo falar com o Mozart também. Já tem outros caras aí que eu estou conversando. E aqueles que você indicou. Aluna, João Paulo, uma galera aí, ó. Minha também tá aí, ó. Minha Pinheiro, estou na live. Aí eu vou notar o nome de todo mundo, tá bom? E vou fazer. O importante é assim, o que eu sempre tenho para fechar aqui a coisa, as coisas quando a gente sabe, dividir é somar. Exatamente. Quando a gente divide as coisas que a gente tem, a gente soma. Uhum. O Sérgio foi um professor meu, tem um professor que uma vez, eu não vou falar nomes, né? Que uma vez eu falei, mas tem certos segredos que a gente ensina para usar. Eu falei, pô, eu tô pagando aula para quê? Entendeu? E o Sérgio, quando eu tive aula, ele me ensinou isso daí. Foi um aprendizado muito legal. Ele me ensinou tudo que ele fez. Assim, ó, agora não vou mais dar aula para você. Mas por quê? Eu já ensinei tudo que eu sabia para você. Você agora procura um cara melhor do que eu, vai aprender com outro cara, né? E eu achei legal essa maneira de pensar, porque quando a gente sabe uma coisa, a gente não esconde de ninguém, tudo que a gente divide dos outros, a gente soma. Dividir é somar, não quando a gente divide alguma coisa com alguém, a gente está multiplicando essa energia positiva no planeta. O importante é a gente semear sempre coisas boas para que floresça sempre mais coisas boas. A energia é circular, e tudo que a gente divide, tudo que a gente emana para os outros, projeta para os outros, é o que volta. A gente recebe de volta. E eu falo que tudo que eu sei hoje é porque eu passei. É isso aí, meu. É que nem a água parada. A água parada, ela, né? Mas a água que corre é uma água limpa. Pedras que rolam não criam limo. Exatamente. Ô, mestre, obrigado, viu, pela live, por ter participado. E antes de finalizar, fala para nós aí uma dica que você daria para quem quer entrar na música, quer entrar nesse mundo. De repente entrou alguém aqui que ainda não é músico. Bom, uma dica, cara, eu digo assim, a dica que eu falei no começo, estude tudo que você puder, sem preconceitos, não fique nessa visão fechada de uma coisa só. Procure investir não no seu conhecimento só na música, mas na cultura. Às vezes tem um monte de músico bom, toca pra caralho, o cara vai dar uma entrevista, ele acaba com a carreira dele porque o cara só fala besteira. Você tem cultura, seja cultura não só musical, de livros, cinema, fotografia, de artes em geral, né? Política, qualquer coisa, desde que você discuta as coisas com sabedoria, sem arrogância e sem desmerecer o trabalho as outras pessoas. Acho que isso tudo é válido porque a gente está construindo uma sociedade melhor e a música só vai ser melhor quando a gente habitar uma sociedade melhor. Para fazer música boa, você tem que se melhorar como pessoa. Se você vai fazer uma música que não diz nada para ninguém, a música tem que dizer música é que nem cor, que nem comida.
A comida, você não precisa falar que a sua comida é boa. Se você faz uma comida boa e as pessoas comem, elas sabem que a comida é boa. E você tem saúde também, né? O João Paulo falou demais, demais. Dizia que os saberes escondidos representam insegurança. Isso aí, meu. Eu acho que eu sempre fui muito aberto, muito transparente com as pessoas. Eu detesto esse tipo de coisa de esconder as coisas das pessoas. O João foi meu aluno, gente, pessoa boníssima, guitarrista bom. Foi meu aluno há muito tempo aí. Um cara muito esforçado, muito batalhador, né? Uhum. Então. Importante bom isso. Quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Mas você reforça também seu aprendizado. A aula é um grande aprendizado, porque quando você dá aula, você tem que... Pô, tem um monte de... Graças a Deus, um monte de aluno legal na vida, assim. Um monte de cara que eu pude dividir meu conhecimento. O Edísio, o Sandro, que é um aluno meu também lá da ULM. O Fernando, foi meu aluno na ULM. O Fernando Souza foi seu aluno? Foi. Cara, o Fernando Souza é amigão meu. Eu estudei com ele na época lá. Então, o Fernando foi meu aluno. O Lincoln, que está lá na Espanha. O Fred, teve um monte de gente, o Catarina. Eu conheci o Fernando lá, na verdade, na ULM. Cara, quando você vê na verdade, o trabalho do professor é que não um psicólogo, né? Você vai no psicólogo, ele tem que achar o que está bloqueando a vida desse cara, ele tem que achar o lugar que está travando. Quando ele mexe naquela coisinha, você fica anos fazendo análise. Um dia o cara fala um negócio para você, cara, muda a sua vida da noite para o dia. Só que às vezes o cara tem que te observar 3, 4, 5 anos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, essa parte da saúde mental. Eu leio muitos livros, já li muitos livros de psicologia. Porque vira e mexe, você está sendo confrontado. Você vive em sociedade e dentro da sociedade você convive com pessoas das mais diferentes personalidades. Introvertido. Eu costumo falar para os meus alunos, né? Depois de um tempo dando aula, eu dou aula também bastante tempo já. E eu falo assim que as primeiras aulas, primeiro a gente tem que desbloquear a cabeça. Vamos desbloquear primeiro, porque às vezes a pessoa tem um bloqueio que faz ela não conseguir, né? Então eu falo, primeira coisa, vamos desbloquear. Depois que desbloqueou, vai embora. Cara, mas às vezes é uma coisinha besta que você faz para um cara. Quem quiser alguém escrever alguma coisa aqui? O Telemaster Jazz. Ele falou que você deu aula para ele. Para testar. Me colocou em 2 revistas para testar equipamento, que abriu a porta para trabalhar como especialista de produtos. Eu acho que eu sempre fui muito assim, sabe? Então, o negócio, eu gosto de ajudar todo mundo. Sabe? É bom demais. Cara, o negócio ficando. Quem semeia a miséria só colhe infelicidade. O negócio é a gente Exatamente. botar coisa para prosperar, bicho. Sair desse marasmo, sabe? É isso aí, meu. Ô, mestre, obrigado por ter participado, tá? Fiquei muito feliz aí por você ter aceitado, assim, né? Visite o meu site www.demaca.com.br. Tem lá dá para ver lá uma parte das outras coisas que eu faço. Tem os quadros, né? Olha, que legal. O site é muito bom, tá muito bem legal. demaca.com.br no Google, né? Lembra do chocolate MM, que você não vai esquecer aí. E tem o meu canal do YouTube, youtube.com.br, @demacaguitar. Legal. Eu tava marcando as suas músicas no Instagram, quando procura lá, aparece também no Instagram. Que legal. Para colocar de fundo. E o sorteio eu vou pegar o nome de todo mundo aqui, vou fazer, e para não cometer injustiça, né? Porque teve bastante gente, eu vou fazer, depois eu vou anunciar para vocês quem ganhou, tá bom? E vou chamar no box, no particular, quem ganhar também, para combinar a entrega também. Aqui não existem urnas fraudáveis, tudo verídico e honesto, hein? Com certeza, com certeza. Por isso que eu não quero fazer agora, porque tem muita gente aqui que eu não vou lembrar. Então eu tenho que olhar com calma, ver quem... Isso, a gente faz uma livezinha, posta aí, mostra os nomes de todo mundo antes de colocar na mão, para não ter treta. É isso daí. Isso. Obrigado, mestre. Põe o gato para sortear. Abraço, Scott. Falou, eu sou a minha gata preta. Todos os amigos que participaram, que assistiram. Um grande abraço para todo mundo aí. Eu agradeço a todos também. Tamo junto. Até a próxima.